Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco desta sexta-feira. Como prometido na semana passada, voltamos ao foyer do auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, desde logo agradecendo à Cooperativa Praia Cultural e à Câmara Municipal por mais uma vez nos cederem o espaço para um programa especial onde recebemos hoje como convidado o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o Dr. Tibério Diniz, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para se juntar a nós. Recebemos hoje também mais um convidado especial, a quem também desde já agradecemos, o Dr. António Vulcão. Muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Vem hoje na qualidade de um cidadão que, vivendo na praia há alguns anos, tem a particularidade de partilhar o seu pensamento sobre a gestão municipal e conselhia nas páginas dos jornais e das redes sociais. Portanto, é um homem que partilha a sua visão sobre o Conselho. Connosco estão, como é hábito, Luísa Barcelos, muito boa tarde, o Luís Leal, que regressa ao nosso programa, muito obrigado, Luís, e a Brites Baldaia, que retoma também a nossa companhia nesta tarde de sexta-feira, para analisarmos aquilo que, no fundo, também é merecido ser feito. Tivemos nas últimas 3 semanas aqui os candidatos da coligação PSD-CDS à Câmara da Praia, do Partido Socialista e também do Grupo de Cidadãos Eleitores Esta é a Nossa Praia, os independentes, como vulgarmente são conhecidos. É também justo darmos a oportunidade a Tibério Diniz, que não será recandidato à Câmara Municipal da Praia, para falar sobre os últimos 4 anos de mandato que desenvolveu à frente do município e, portanto, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, é obviamente por aí que temos que começar. Que balanço é que se pode fazer destes últimos 4 anos à frente da autarquia da Praia, sabendo desde logo que entrou com um cenário, enfim, de papão, que haveria de ser um saneamento financeiro que acabou por não acontecer, liderou alguns processos que há alguns anos se arrastavam, nomeadamente a questão da descontaminação, mas em particular e há mais anos a questão das zonas ilegais, de habitações ilegais. E, portanto, alguns dossiês complexos que foram precisos resolver ou que foram precisas encontrar soluções para resolver ao longo deste mandato e, portanto, que balanço é que pode ser feito destes últimos 3 anos e quase 4 de mandato à frente da Câmara Municipal da Praia? Muito bem, muito boa tarde ou muito bom dia ou boa noite, consoante a localização geográfica de quem nos acompanha. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui entre vós, dar também nota e felicitar essa iniciativa da Azores Mais, de todos aqueles que têm trabalhado e do painel que tem acompanhado esse conjunto de entrevistas, porque efetivamente isto é também serviço público e naquilo que concerne à Ilha Terceira, na minha opinião, tem sido o mais importante contributo que tem vindo a ser feito ao nível das eleições autárquicas ou na preparação do esclarecimento da informação à cidadania e a quem irá no dia 26 de setembro exercer o seu mais que importante direito, o direito ao voto, e portanto é fundamental esse tipo de iniciativas. E portanto felicitar todos aqueles que também se dispõem a vir até aqui e estar também numa perspectiva democrática a responder às questões, porque é fundamental, acima de tudo, esclarecermos os nossos concidadãos e podermos também, de uma forma clara, por via das novas tecnologias, por via das redes sociais, do YouTube, do Facebook, fazer chegar a mensagem sobre o melhor que cada uma das opiniões, cada uma das correntes, cada um dos partidos tem para o futuro da nossa terra. Bom, Sr. Presidente, com também elogio, agradecemos já a sua presença e ficamos para cá. Muito bem. Muito obrigado quanto à questão que colocou de balanço. Creio que, e naturalmente, quando se termina o mandato, quem termina o mandato, naturalmente aquilo que realiza, procura fazer aquilo que é o melhor que tem para servir, o melhor que tem para apresentar. E, grosso modo, creio que o balanço é positivo. E é positivo derivado de 3 grandes vetores, 3 grandes ações, 3 grandes dossiês de atuação que marcam de forma inegável os últimos 4 anos na Praia da Vitória. O primeiro, sem sombra de dúvida, é a reestruturação financeira, o olhar para as contas públicas da Câmara Municipal, colocarmos as contas públicas da Câmara Municipal numa perspectiva positiva, não à luz daquilo que tenha ou não acontecido, mas à luz daquilo que é a legalidade atual. Com isto o que quero dizer é que, naturalmente, temos que olhar para cada um dos momentos. Ao longo dos anos, a história e a própria lei foi-se alterando e a dívida pública, ou seja, a dívida pública do Estado, a dívida pública da região, a dívida pública das autarquias, é aquilo que muitas vezes dizemos na gíria
uma dívida legal, depende daquilo que são os parâmetros legais de contabilização da própria dívida. Independentemente disso tudo, há uma questão, que são os números. E os números têm que ser pagos. E aquilo que nós temos na Praia da Vitória foi uma trajetória, na minha opinião, de reestruturarmos todo aquele que era o setor empresarial local, ou seja, todas aquelas que eram as empresas municipais, eliminando empresas municipais, criando sinergias, não eliminar por eliminar, mas criando mais valor acrescentado naquela que é a resposta que a autarquia tem que dar ao cidadão, permitindo também uma melhor racionalização da dívida, permitindo também a negociação com as entidades bancárias e, portanto, tive a oportunidade de liderar negociações com os maiores bancos do país relativamente à dívida da Câmara Municipal e consegui fazê-lo com ganhos para todo o Conselho da Praia da Vitória e fazer isso com duas questões que eram dois princípios. Primeiro, que nunca houvesse qualquer aumento de impostos na Praia da Vitória e nunca houve. Conseguimos manter o IMI sempre no mínimo que é legal em todo o país. Portanto, hoje na Praia da Vitória paga-se e ao longo de todo o mandato, nos 4 anos, pagou-se sempre o mínimo que é possível pagar de IMI no país. Portanto, aliás, na Ilha Terceira isso acontece, em Angra do Heroísmo é igual, portanto não é possível baixar mais do ponto de vista legal a taxa de IMI, sempre esteve no mínimo, mas conseguimos eliminar uma taxa que incidia sobre as empresas, sobre os empreendedores, que era a taxa de derrama. E, portanto, conseguimos fazer a trajetória de recuperação e da sustentabilidade financeira interna e própria da Câmara Municipal, permitindo também baixar os impostos, nomeadamente eliminar a taxa de derrama para as empresas da Praia da Vitória. Simultaneamente, conseguimos também fazer um aumento ao nível dos apoios. Portanto, aumentamos e criamos um sistema de incentivos às empresas para que se fixem na Praia da Vitória, o Viver e Investir, também o projeto de interesse municipal. Portanto, esses dois segmentos são segmentos muito interessantes, na minha opinião, de apoio à economia e ao empreendedorismo na nossa cidade. Não tem paralelo na nossa região em termos autárquicos e aqui também copiamos aquilo que é bom de fazer. O projeto de interesse municipal é não mais do que uma cópia municipal de um grande projeto, de uma grande iniciativa regional, que é o projeto de interesse regional. E, portanto, o projeto de interesse regional define projetos de interesse económicos e de criação de emprego em termos regionais, e o que nós fizemos foi criar um regulamento de apoio para projetos de interesse municipal. E o Viver e Investir vive muito daquilo que tem sido feito em muitos municípios no interior do país para a captação e fixação de empresas. Também fizemos com aumento dos apoios ao associativismo, aos grupos desportivos, às IPSS do nosso Conselho, também às entidades culturais, aos grupos folclóricos, às filarmónicas e também às juntas de freguesia. Portanto, ao longo do mandato, com um aumento de 10%, terminamos o mandato com um aumento de 33% de aumento às juntas de freguesia. E, portanto, creio que conseguimos uma trajetória não só de consolidação financeira, e aqui é importante dizê-lo, que muitas vezes, quando se faz consolidação financeira de entidades públicas, faz-se com o aumento de impostos. Não foi isso que foi feito na Praia da Vitória. Na Praia da Vitória não aumentamos impostos. Pelo contrário, reduzimos as taxas e os impostos. E conseguimos fazer a consolidação financeira. Também, muitas vezes, noutras entidades, faz-se a consolidação financeira reduzindo os apoios a outras entidades. Nós conseguimos fazer a consolidação financeira precisamente aumentando os apoios às outras entidades. Podemos dizer se era possível aumentar mais ou menos, em vez de 10, devia ser 20%, se era 30%, se era 40%, tudo bem. Mas o que é certo é que, à partida, aquilo que o maior partido da oposição nos tinha transmitido, e aqui o PSD, em sede da Assembleia Municipal, era que, fruto do relatório do Tribunal de Contas, fruto daquela que era a situação conhecida das contas da Praia da Vitória, a opinião que o PSD tinha era que iria haver um aumento brutal de impostos na Praia da Vitória. Este aumento não só aconteceu, nunca aconteceu, como conseguimos fazer precisamente a trajetória ao contrário. Conseguimos baixar os impostos e conseguimos aumentar os apoios. Falou aí em 3 bandeiras, para já ainda só abordou uma, deixe-me interrompê-lo para já para lhe perguntar relativamente à reestruturação do Grupo Municipal, porque efetivamente grande parte da reestruturação financeira deve-se
a esta reestruturação, enfim, à extinção e à saída da Câmara Municipal de outras entidades onde estava representada, mas este é um processo que, fruto também dos últimos acontecimentos, parou ou continua a seguir os seus trâmites normais, independentemente daqueles que foram os acontecimentos recentes relativamente à candidatura do Partido Socialista. Bom, uma coisa é aquelas que são as decisões políticas, outra coisa é o projeto. O projeto não para. E, portanto, o projeto mantém-se. E, portanto, aliás, ainda hoje de manhã tive uma reunião de articulação com as chefias de divisão, precisamente nesse sentido, porque há um conjunto de empresas, ex-empresas municipais, que ainda existem, do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, em que iniciamos os processos para as extinguir. E, portanto, creio que em cerca de 2 a 3 semanas todos os passos legais estarão concluídos. Falo da Sociedade de Desenvolvimento do Conselho da Praia da Vitória, falo da Praia Movimento, falo da AGESP, a Associação de Gestão Empresarial do Parque Industrial da Ilha Terceira, falo ainda da Associação Salão Teatro Praense. Todas essas entidades irão desaparecer do ponto de vista jurídico mesmo. Hoje já não tem qualquer atividade, já não tem funcionários, já não tem dívidas, já não tem património, não existem do ponto de vista da ação, mas ainda existem juridicamente. E, portanto, o meu compromisso e o compromisso... Todas as dívidas, todos os ativos e passivos foram passados para a Cooperativa Praia Cultural, segundo sabemos. Certo, correto. A Cooperativa Praia Cultural seria também uma das próximas entidades a extinguir, internalizando tudo na Câmara Municipal. Este processo continua a seguir o seu caminho? Exatamente. Portanto, neste momento, e aquilo que irei deixar, o legado que irei deixar a quem me suceder é precisamente esse. Ou seja, o Grupo Municipal, do ponto de vista institucional e para os nossos concidadãos que nos acompanham, a Câmara Municipal, o Grupo Municipal, será constituído por Câmara Municipal, pela Empresa Municipal Praia Ambiente e pela Cooperativa Praia Cultural. O meu projeto e aquilo que está deliberado, aliás, por deliberação da última Assembleia Municipal de dezembro do último ano, de 2020, passa pela internalização da Cooperativa Praia Cultural na Câmara Municipal. Era esse o projeto fundamental do ponto de vista interno e externo que teria para apresentar para os próximos 4 anos aos praenses. Portanto, aí caberá a quem suceder se pretendem continuar esse caminho ou não. Portanto, esta é uma questão que não está completamente decidida. Os funcionários, quem está, nomeadamente os funcionários que têm sempre maior preocupação relativamente a essa matéria, não podem ficar descansados. Ou seja, pode o processo de internalização da Cooperativa Praia Cultural no município não seguir avante caso um próximo executivo determine que assim seja? Bom, creio que, sobretudo, essa é uma questão que também temos que ser claros. Os funcionários podem estar sempre descansados, porque, em bom rigor também, não da situação financeira, mas uma situação paralela. Também, quando iniciei funções enquanto Presidente da Câmara Municipal, tinha cerca de 330 pessoas em programas ocupacionais. Hoje, todas essas pessoas viram a sua situação laboral devidamente regularizada. E, portanto, creio que... Significa que integrou nos quadros do Grupo Municipal 330 pessoas, é isso? Exatamente, e portanto creio que sempre demos uma resposta positiva às pessoas, inclusive no início de funções também havia colaboradores ainda na Associação Salão Teatro Praense que foram integrados na Cooperativa Praia Cultural e portanto creio que o cuidado, a atenção com os colaboradores nunca esteve em causa. Aliás, creio que aquilo que marca a matriz da gestão é precisamente essa. Sempre, e mais do que a gestão da dívida, mais do que a gestão do património e das ações e da atuação, as primeiras ações sempre foram salvaguardar as pessoas e os contratos e os vínculos com o pessoal. Aliás, recordo-me precisamente deste ato, relativamente ao processo, ao início de extinção e de liquidação da Associação Salão Teatro Praense, a primeira ação foi precisamente salvaguardar o pessoal e passar o pessoal para a Cooperativa Praia Cultural. Só depois disso tudo é que passamos às ações relativamente ao património e, posteriormente a isso, à gestão da dívida. Outros 2 pilares fundamentais para terminarmos esta primeira parte de balanço. O segundo pilar fundamental, que pode ter 2 nomes, depende do nome que queiramos, ou do título que queiramos dar, e depende da visão que tenhamos sobre as coisas. Por um lado, alguns poderão chamar que seja a ligação, ou a diplomacia, ou a relação com o Governo da República, ou, por outro lado, a pegada ambiental da Base das Lajes. Eu gostaria de o chamar a relação com o Governo da República e creio que isso marca de forma inegável esses últimos 4 anos.
e espero que no futuro esse trabalho seja continuado. A relação que foi construída nos últimos 4 anos diretamente com o Governo da República. Era uma relação que não existia, é uma relação que foi criada de raiz, é uma relação que permitiu uma relação direta do Presidente de Câmara com os gabinetes ministeriais de vários departamentos, de vários ministérios da República, de reuniões assíduas com vários ministros e com mais do que isso. Também algumas bastante. Mais do que isso, além das reuniões em Lisboa, além das visitas de ministros à Praia da Vitória, aliás, nos últimos 4 anos, quase todos os ministros passaram pela Praia da Vitória, mais do que isso, foi aquilo que aconteceu efetivamente. Nós tivemos, e recordo, relativamente ao Ministério do Ambiente, por muito que alguns queiram criticar o Sr. Ministro do Ambiente, e posso considerá-lo o amigo João Pedro Matos Fernandes, foi um grande ministro para a Praia da Vitória, a pessoa fundamental e que desbloqueou assuntos que nunca outros desbloquearam antes disso, independentemente de partidos. Portanto, o assunto da pegada ambiental da Base das Lajes inicia-se por volta de 2010, 2011, do ponto de vista público e das relações institucionais. Em 2011, o LNEC assume que era necessário monitorizar a qualidade da água na Praia da Vitória e desde essa data, e muito bem, o Roberto Monteiro, o Paulo Messias, o Paulo Corniz e a Paula Ramos iniciaram de imediato esse trabalho de monitorização da qualidade da água da Praia da Vitória, a custos próprios. Foi a Câmara Municipal que andou a pagar isto. Nunca foi o Governo Regional. Até Nunca 2017, foi portanto. O Governo da República. Até 2017, e só em 2018 é que nós conseguimos que o Governo da República pague daí por diante o custo da monitorização. Não estamos a falar ainda da remediação. Isso é outro assunto, já lá vamos. Mas da monitorização, de pagar as análises, de pagar a qualidade da água que chega à casa de cada um dos praenses de todo o Conselho do Porto Martins aos Pescoitos. Desde 2011 que a Praia da Vitória que suportava esse custo. E só em 2018 é que nós recebemos o devido envelope financeiro para daí em diante passar o Governo da República a suportar esse custo. E conseguimos também receber o retroativo. O retroativo desde 2011. Também conseguimos, com a relação com o Governo da República, que o Governo da República apoiasse e financiasse o projeto para o fecho do malogrado furo do Juncal 2. Sempre se falou do furo, toda a gente andou a falar do furo e a nossa atitude, e a minha atitude, e a atitude da República foi, enquanto muitos andavam a denegrir e a lançar suspeitas e a lançar nuvens negras e tudo mais, a lançar, e permitam-me, teorias da conspiração e fake news, enquanto andavam nos jornais a debater uns com os outros, nós andamos com um projeto. Procuramos o projeto, tratamos do projeto, tratamos do seu financiamento e demos início à obra. E a obra está prestes a ser concluída. Abastecimento Juncal Santa Rita, não é? Exatamente, está prestes a ser concluída. E o furo Juncal 2 está definitivamente encerrado ou não? No próximo mês o furo de Juncal 2 será encerrado. Mas ele tem estado a abastecer as torneiras das pessoas? Sim, naturalmente tem estado a abastecer. Com a motorização, garantido os padrões de qualidade, e uma coisa também lhe digo com toda a sinceridade e sempre o disse, não há até ao momento qualquer razão que obrigue ao fecho de Juncal 2. Só vamos fechar o Juncal 2, e vou fechar o Juncal 2, portanto, esta é também uma questão que irei concluir, apenas e somente para que a nuvem negra, que as suspeitas terminem. Porque pior, o que tem acontecido mais à Praia da Vitória, não, mais do que o processo da descontaminação, da pegada, do que aconteceu, deixou de acontecer, é a suspeita. É tudo aquilo que se diz a respeito dessa matéria da Praia da Vitória. Todas as teorias, as especulações, toda a amplitude de opiniões que trazem impactos negativos à nossa economia e à nossa projeção externa. Além disso, também permita-me, relativamente à relação com a República. Conseguimos, ainda relativamente ao bairro americano de Santa Rita, 2 milhões e 100 mil euros de financiamento já comprometido e pago do Governo da República à Câmara Municipal sobre essa matéria. E posso adiantar também em primeira mão, porque recebi durante esta semana essa informação, na próxima semana será assinado aquilo que é o projeto, que é também uma herança que deixarei para o futuro, o projeto para fechar todos os furos que estão sob monitorização desde 2011. Todos os furos que o LNEC em 2011 indicou como estavam em risco e que deviam ser monitorizados, apresentei ao Sr. Ministro do Ambiente um projeto para os fechar. Um projeto que custava 5 milhões de euros, que foi aceito e que será pago
e que será assumido o compromisso por protocolo a assinar na próxima semana, que o Ministério do Ambiente irá financiar essa empreitada para fecharmos esses furos todos sob monitorização. Muito bem, mas isso, a notícia é boa, agradecemos a primeira mão, como é óbvio, mas é preciso depois ir buscar água a algum sítio. O projeto, já agora concretize-nos, passa por quê? Fechando todos os furos que estão sob monitorização, passa a ir buscar água com esses 5 milhões, onde? Para abastecer uma questão muito simples. Isso tem a ver com questões muito técnicas, muito geológicas, mas na Praia da Vitória nós fazemos as nossas captações de água muito próximas ao Garban das Lajes, portanto, temos os furos do Juncal, temos furos na zona das Fontinhas, o furo do Arieiro, o furo do Pixeleiro, o furo do Barreiro e também o furo das Covas, já na freguesia de São Brás. Todos eles, para quem nos acompanha, digamos, na zona da freguesia de Fontinhas, do Galanta para baixo, entrando na freguesia das Fontinhas, Fontinha e por aí abaixo. Quem conhece o concelho consegue precisar precisamente os furos do Arieiro, Barreiro, Pixeleiro e das Covas, na Canal das Covas, na freguesia de São Brás. Onde é que vamos buscar água? Mais ao interior da ilha e longe dessas redes que os americanos instalaram no nosso concelho. Portanto, não há razão nenhuma para fecharmos esses furos. Mas precisamente para não termos suspeitas, para não termos também aso a teorias da especulação e teorias da conspiração, vamos buscar água onde? Dois furos que existem. Que é atualmente explorado pelo IROE e que temos esse compromisso do IROE em transmiti-lo para a Câmara Municipal, que era do anterior governo e que já se transmitiu também para o próximo governo, nesse compromisso. Um furo no Caboclo de Cubo, que será e passará a ser explorado pela Praia Ambiente, e outro furo que a Praia Ambiente tem, junto ao Clube de Golfe, que não está infraestruturado, mas que é possível infraestruturar, que tem boa qualidade. É necessário fazer o quê? As condutas para trazer essa água até à zona, digamos, do Galanta, estou a falar em termos, ao Pico de Rocha, em termos gerais para as pessoas perceberem, e fazendo as ligações à nascente. Já foi feito nos últimos anos. Exatamente, a ligação à nascente da água. Deixará 5 milhões de euros para isso. Certo. Não é má de toda a herança. Se fosse Presidente de Câmara, acharia graça, portanto, esta verbazinha. Mas, de facto, fica aqui por resolver a questão da pegada ecológica. Sim, sem dúvida. E sempre separei, e essa sempre foi uma forma de eu olhar para esse assunto. São dois assuntos completamente diferentes que sempre alguns tentaram misturar. Um assunto é aquilo que é responsabilidade municipal, que é a responsabilidade da qualidade da água que chega à casa das pessoas. À Praia Ambiente, à Câmara Municipal, ao ERSAR, ao Governo Regional e à Secretaria Regional do Ambiente, cumpre a responsabilidade a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo que as torneiras que correm a esta hora e neste preciso momento correm com água de qualidade. Isto é intocável, sempre foi acompanhado e nunca esteve em causa. Outra questão diferente é a contaminação que está feita, que existe. E a situação que sempre alguns tentaram mostrar é se essa contaminação já afetou ou não a água que chega à casa das pessoas. Todas as entidades, do ponto de vista quer legal, pareceres, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com todos os parâmetros mais rígidos que há no mundo, no planeta, nós comparamos os nossos padrões com países como a Holanda ou como o Canadá, que são os mais exigentes, e, portanto, sempre tivemos carta branca da qualidade da água que chega à casa das pessoas. Matéria diferente é, a contaminação existe? Existe. Está lá e tem que ser tratada e tem que ser remediada. E esse ponto ainda não se iniciou, ainda não começou a ser feito. Mas este ponto é um ponto complexo, eu não vou monitorizar tudo, vamos já sintetizar, mas só porque numa das recentes visitas do Ministro do Ambiente, eu próprio tive a oportunidade de perguntar-lhe como é que estava o processo de limpeza da pegada ambiental. E ele aí descorou dizendo, não é comigo, é com o meu colega dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. Portanto, há aqui depois, até em termos nacionais, algumas dúvidas sobre quem é que gera este dossiê, e o efetivo é que é preciso limpar aquilo que os americanos poluíram e que os próprios americanos reconheceram a páginas tantas que poluíram. Também convém dizer que nós só sabemos que está sujo porque os americanos o disseram em primeira mão. Mas permite-me corrigir, nunca houve dúvidas sobre isso, só não percebo quem não quer perceber. Sinceramente. Então quem é que tem que limpar aquilo que os americanos sujaram na Praia da Vitória? E essa é talvez o mérito, e se nós conseguimos ter respostas do Governo da República e conseguimos ter os acordos e o financiamento, foi porque nós percebemos de forma muito rápida onde é que estão as questões. Daquilo que é perímetro militar para dentro, é com o Ministério da Defesa. Quem negocia com os americanos, os negócios estrangeiros. Do perímetro militar para fora, é com o Ministério do Ambiente. E quem negocia é sempre o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Da rede para dentro é com a defesa. Sim. Se é para falar com os americanos, é com os negócios estrangeiros. Da rede para fora é com o ambiente. E o que nós fizemos... E o ambiente foi é que fala com os ter americanos ambiente. da rede para fora? Não. A rede para fora, os americanos não têm nada a ver com isso. Mas foram a rede eles para que fora é pediram. nossa. Sim, então é A o rede Estado para fora, português, nós falamos que com os cumpre americanos. essa limpeza. Não, perdão, da rede para fora, da rede da pista para fora, nós falamos com o ambiente e tratamos disso. A rede é nossa. Nós é que somos soberanos no nosso país. Portanto, da rede para dentro é defesa. Certo. Pronto. A minha E a pergunta é, negociação então com os da rede americanos. para fora Os tem que negócios- ser o Estado português a tratar dessa limpeza? Claro, naturalmente. Muito bem. Terceiro pilar fundamental para passarmos a palavra aos Bom, nossos a convidados. terceira questão, naturalmente o Covid. Naturalmente marca os últimos 16 a 18 meses e, portanto, claro que obrigou aqui um conjunto de respostas rápidas, célere, que naturalmente se não tivéssemos tudo o resto feito, nomeadamente a questão financeira, não poderíamos ter dado a resposta que demos. E creio que do conjunto de incentivos, de medidas que a Câmara Municipal tomou, que umas naturalmente se calhar foram exageradas, outras se calhar ficaram aquém, mas no global foram cerca de 2 milhões de euros de medidas diretas que nós tomamos. Desde a isenção, que ainda hoje até 30 de setembro estão. Portanto, até 30 de setembro todas as taxas e licenças da Câmara Municipal estão completamente isentas. Não conheço outra Câmara nos Açores que esteja a fazer igual. Aliás, é quase surreal, permitam-me, como é que alguns ainda dizem que a Câmara Municipal tem problemas financeiros e ao fim de 1 ano e 6 meses continua a dar esse apoio à economia dessa matéria. Portanto, tudo o que é licenças de obras, licenças de loteamentos, licenças de construção, ocupação da via pública, licenças a todo o nível, tudo isento. Todos os contratos de arrendamento e concessão estão isentos também desde março de 2020, desde as concessões da época balnear, dos concessionários de praia, do mercado municipal, todos os contratos de habitação social, tudo está completamente isento, além das majorações e dos apoios que fizemos às juntas de freguesia, às IPSS do Conselho, das linhas de apoio que criamos para as IPSS, para a Associação Humanitária de Bombeiros da Praia de Vitória, de uma linha de apoio quando o Governo demorava a dar resposta para a aquisição dos equipamentos de proteção individual, nós lançamos logo uma linha de apoio imediata, porque era numa altura que era difícil fazer essas aquisições. E, portanto, essas matérias sempre foram muito claras, além do apoio e da distribuição gratuita de máscaras, tudo mais, que também aí generalizou-se no país. Mas tivemos o conjunto de medidas que ainda estão em vigor e terminam todas elas a 30 de setembro. Naturalmente, para a nossa, além dessas questões do apoio, das medidas, quando falo do impacto do Covid, não é o impacto económico, não é o impacto nas finanças da Câmara Municipal, não é o impacto nas medidas. A questão brutal, e é mesmo brutal, dos últimos 2 anos, ou melhor, dos últimos 16 a 18 meses no nosso Conselho, na Ilha Terceira, é a mudança radical, brutal dos nossos hábitos sociais. O hábito de nós estarmos hoje numa tourada, hoje era dia para estarmos na Fonte de Bastardo ou para estarmos em São Brás, era dia para nós estarmos a apreciar e estarmos com os amigos. E os terceirenses, os praenses, os angrenses, naturalmente têm essa convivência, têm esse dia-a-dia. Tivemos 2 anos sem São Joaninas, tivemos 2 anos sem Festa da Praia, que tem impactos económicos, que tem impactos sociais. Tivemos 2 anos, está a terminar uma época taurina e não tivemos touros na rua. E isso é uma marca inegável. Isso marca, haverá há dias, no aniversário de Angra do Heroísmo, o Alan Menezes dizia muito bem, da mesma forma que a geração que me precedeu, a geração dos meus pais, fala do antes e do depois do sismo de 80, a minha geração falará do antes e do depois pandemia. Foi demasiado marcante esses 2 anos do ponto de vista social, que terá impactos. Todas essas medidas estão quantificadas? Deduzo quanto é que foi o impacto destes apoios todos ao Covid que a Câmara Portanto, creio que Municipal... disse há pouco, portanto, até 30 de setembro, que é o conjunto de medidas que estão em vigor e que não poderei prolongar para além de 30 de setembro, 2 milhões de euros. Muito bem. Deixe-me abrir aqui, obviamente, o espaço também aos nossos comentadores e convidados. Luísa Barcelos, começo hoje por ti. Deste balanço positivo que o Presidente da Câmara acaba de nos apresentar, que comentários e dúvidas tens, obviamente, a suscitar? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar os meus colegas comentadores, o comentador convidado e o nosso convidado aqui neste programa.
Permitam-me um comentário prévio. É curioso, tantos furos de captação de água e a Câmara Municipal da Praia da Vitória levou mais de 48 horas para repor a água nos biscoitos, que também não deixa de ser curioso e ser um bocadinho... Os furos estão todos ao pé da base. Os Pois biscoitos é, ficam do outro lado. Mais de 48 horas sem água, sem qualquer necessidade. Enfim, também tinha muito interesse em perceber e curiosidade em perceber, eu não vou entrar no assunto que toda a gente fala e que já está mais que batido, que é o motivo pelo qual, sabendo da fragilidade do seu executivo e do seu projeto, e porque é que se candidatou a 3 de julho com o presidente do partido, com todas as pompas, para 10 dias depois desistir da sua candidatura, sendo certo que mal-entendidos e mal-estares não acontecem num dia nem numa semana, creio eu. A minha questão é exatamente aquilo que estamos aqui a falar, que é o legado. E nós, ao longo destas últimas semanas, temos vindo a entrevistar, como disse, os vários candidatos à Câmara Municipal da Praia da Vitória. E o candidato do seu partido, que o substituiu, e aliás que o Tibério apoia publicamente desde a primeira hora, esteve aqui há coisa de 3 semanas e foi bastante crítico da gestão camarária, nomeadamente acusou de terem deixado ao abandono aparente a Zona Verde, falou das condições físicas das oficinas da Câmara, onde chove dentro, enquanto tem lá pessoas que trabalham, nomeadamente eletricistas. Falou também da burocracia dos empresários que têm dificuldade em fixar-se aqui no Conselho e poderia ir por diante. E o que eu gostaria de perceber era a sua opinião e percepção sobre o Partido Socialista, este orgulho que dizem ter pela praia, mas aparentemente não têm o mesmo orgulho pelo legado que deixam na Câmara Municipal. E, aliás, ele utiliza uma frase no seu discurso de apresentação, que também já falei aqui, que foi o PS está pronto para voltar a afirmar a Praia da Vitória no contexto regional e no contexto nacional. O que é que falhou para a praia para a praia não se ter conseguido afirmar nestes contextos? Bom, portanto, são 2 perguntas. Bom, não, mas creio que resume-se a uma situação muito clara e muito objetiva e da forma como queremos olhar para as coisas. Quando há uma recandidatura e quando há uma candidatura de um projeto político, todos nós queremos fazer melhor e mais. Naturalmente, há sempre mais a fazer. E o facto de nós queremos fazer mais e o facto do Huberto Messias querer fazer mais e melhor não é uma crítica àquilo que eu fiz. É uma crítica a querer fazer mais e melhor. Da mesma forma que eu, se fosse recandidato, naturalmente queria fazer mais e melhor. Naturalmente, há questões para melhorar. Naturalmente, há falhas. Não há gestões perfeitas. Há gestões que têm períodos maus, há gestões que têm períodos bons e cumpre-nos fazer uma avaliação global. Da mesma forma, e quero acreditar, que os recandidatos do Partido Social Democrata também, quando dizem que vão melhorar isto, não é uma... é também, se quiser ver desse ponto de vista, uma autocrítica, não disse que ia melhorar, ele disse que o que estava mal. Mas é uma questão também de melhorar. Portanto, precisamente isso, e essa questão, temos que conviver precisamente muito bem com isso. Não tenho problemas, eu tenho esse problema muito bem resolvido. Não é um problema. Porque eu próprio, apresentando uma recandidatura, se eu tivesse feito uma gestão perfeita e se a praia não tivesse problemas, então não tinha que me recandidatar porque tinha feito tudo. Podia recandidatar, ele não é como esse queria, o objetivo. Para continuar o bom trabalho. Não é esse o objetivo. E, portanto, quando alguém se recandidata, naturalmente é porque há mais a fazer. Há algo mais a melhorar. Há mais a fazer por cada pessoa, por cada instituição, por cada entidade. E, portanto, isto não é uma crítica. Cada um, todos, têm esse preceito e, portanto, todos os candidatos, tenham o nome que tiverem, seja por que partido forem, sejam recandidatos ou não, naturalmente têm esse discurso. Queremos sempre fazer o melhor pelas populações que servimos, o melhor pelo nosso território, e há sempre, e haverá sempre a fazer. Podemos estar aqui 10, 20, 30 anos e haverá sempre algo a fazer. Haverá sempre uma falha que será grave. Nós podemos fazer 90 coisas extraordinariamente bem e podemos deixar 10 atrás mal. Aquilo que será notícia serão as 10 que deixamos mal atrás. Não, neste momento a notícia é o Paulo que está à Câmara Municipal. E agora respondendo diretamente à provocação do início da sua conversa. Temos tantos furos e deixamos os pescadores 48 horas sem água. Podia-lhe dizer ao contrário. Conseguimos responder aos pescadores em 48 horas.
Não há muito E não tempo, consegui- demorava semanas. Não há muito tempo, não havia sequer capacidade redonda. E peço imensa desculpa, quando temos uma empresa municipal que a sua responsabilidade é a gestão das águas, Permita-me não terminar, tem eu a não lhe- capacidade de antecipar que quiser, eu um respondo-lhe às caudal perguntas. está a reduzir-se, é o mínimo. Se quiser, eu Leva respondo-lhe às 48 horas para conseguir arranjar uma alternativa. Posso responder às Claro, perguntas? claro. Peço Pronto, desculpa. quando me faz essas perguntas, é precisamente isso. É porque antes demorávamos muito mais tempo. Demora-se muito mais tempo a restabelecer essas coisas. Encher um reservatório de milhares de litros demora naturalmente o seu tempo. Claro que sim. Quando faz essa Eu questão, digo, é essa uma questão questão não sequer- também ela populista. Não, Porque não é quando faz populista. uma pergunta deste tipo e de forma muito clara, como é que se enche um reservatório que felizmente existe? Felizmente existe, porque a questão era se não houvesse. A questão é como é que se enche um reservatório que permitirá, ao fim de 48 horas, restabelecer a situação por completo. É necessário enchermos o reservatório. E é como um copo. Para encher o copo é preciso tempo, e é preciso calma, e é preciso fazê-lo de forma bem feita, para não derramarmos a água Certo. por fora. A minha questão aqui, temos uma empresa que não teve a capacidade de antecipar de que que o copo estava a esvaziar. E não teve a capacidade de, vendo que o copo estava a esvaziar, de arranjar uma alternativa. Foi necessário que o copo ficasse sem água e ainda assim os habitantes dos Biscoitos ficaram 2 dias sem água. É essa Claro. a minha questão. Mas foi um comentário prévio, não foi não, essa a mas questão essa que eu questão- coloquei. essa- A questão que eu coloquei foi Mas as essa críticas questão- do candidato do PS Não, à sua gestão. Não, mas precisamente é essa a situação que é importante analisar. Porque falhas relativamente ao abastecimento de água e relativamente, mas posso dar outros exemplos, ao funcionamento de energia elétrica ou um avião, pode mudar a gestão. A gestão da SATA, por exemplo, pode ser do Partido Socialista, pode ser do Partido Social Democrata, pode ser do CDS. Quando houver uma avaria, não é o seu secretário, não é o seu administrador que vai estar lá para resolver. Então, culpa dos Tem o seu funcionários. tempo. Quando houver uma avaria na EDA, pode haver a administração que houver, da cor política que houver, as coisas demoram o seu tempo. Fazer precisamente tentativas de aproveitamento político de circunstâncias, elas que são naturais e que vão acontecer sempre. Vai haver sempre quebras de abastecimento de água, quebras de abastecimento de eletricidade, vai haver sempre aviões em atraso, vai haver tudo isto. A questão fundamental é nós conseguirmos aprender com aquilo que acontece e minimizar para a próxima vez, em vez de ser uma semana, passar a ser 48 horas. E a próxima vez que acontecer não pode ser 48 horas. A próxima vez tem que ser menos 48 horas e, se necessário for, ser horas. Sim, mas lá está, a minha questão não era essa. A minha questão era as críticas do candidato Berto Messias à gestão da Câmara. Eu creio que respondi isso de forma muito Também clara. penso que sim. Portanto, Brites, Baldaia, boa tarde. Desta primeira fase de balanço, comentários e questões. Olá, muito boa tarde, Pedro. Boa tarde ao nosso convidado. Nossa, eu também sou um outsider aqui, na verdade, estou só a fazer uma perninha. Tanto é que é a primeira vez que tenho o gosto de também estar aqui com o meu colega de painel, Luís Leal. A Luísa já de outra vez nos encontramos e o meu querido amigo António Bulcão, que muito dignifica este programa. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve e nos segue. Bom, apetece-me começar por dizer que não foi para isto que eu vim, claramente. E não é isso que as pessoas estão em casa estão à espera, convenhamos. Suspense. A mim interessava-me, Suspense não, a faz mim sempre interessava-me parte. imenso. É um jogo de fazer, audiência. não, Pedro, sejamos sérios. Sim. A mim interessar-me-ia imenso fazer um balanço da sua gestão, do que é que podia melhorar ou não, se fosse recandidato, que na verdade não é. E mais, das suas 3 bandeiras que referiu e bem, Sr. Presidente, 2 delas como mais importantes de trabalho desempenhado, uma tem a ver com a estruturação financeira, que segundo sei, era pelouro assumido por uns vereadores que portanto, há de ter tido algum mérito na gestão deste dossiê, que era o candidato Tiago Ormonde, que tinha essa pasta consigo, e outro que era do ambiente, que era da vereadora Raquel, que também candidata independente. Portanto, isto é muito que se lhe diga, a gente podia andar aqui às voltas, não é isto, não é de facto para isto que estamos. E estamos para analisar, olha, eu devo-lhe dizer que é com muito gosto que venho sempre à praia, gosto imenso de cá estar, mas disse-lhe há bocadinho na rua, foi com muita surpresa que hoje soube que vinha, porque de facto nada fazia antever que este programa aconteceria. Eu tenho muito gosto nisto e disse logo que sim na primeira hora, gosto muito de conversar consigo, lembro-me de si até dos tempos de faculdade e é sempre um gosto de revê-lo. Agora, convenhamos, isto, não, na minha cabeça, faz muito pouco sentido acontecer num momento destes. Porque das duas, uma. E eu até considero que a sua retirada de candidatura foi feita de uma forma digna.
E percebi que mais desenvolvimentos disto viriam numa fase muito posterior, numa altura em que ainda não houve o próprio do embate eleitoral, fazer expor-se a estes comentários que eu estou a fazer, que certamente os meus colegas seguir-me-ão, porque há dúvidas e há questões que importa esclarecer. Não sei se será ou não um momento adequado e se não, porque não naquele momento, ou então para depois. Eu retenho com muita curiosidade aquela frase emblemática com que acabou a sua intervenção no dia que anunciou que não era recandidato, e que foi: a minha liberdade é também da minha consciência. Pois o seu exercício de liberdade hoje, Sr. Presidente, se me permite, é de veras revelador da sua consciência. E isto é uma provocação, obviamente, a brincar. Mas, posto isto, e tendo feito referência a esta surpresa, eu acho que o que importa aqui perceber é a relação de Tibério Diniz com o PS, com o Partido Socialista, e vice-versa. E, portanto, aqui, para mim, há desde logo duas palavras que me ressaltam nesta questão recíproca, digamos assim: abandono e outra, solidariedade. E que, mais uma vez, é recíproca, porque se por um lado o Partido Socialista conhecia as dificuldades e as divergências que até assumiu, existiam há muito tempo, a esta parte, nos últimos tempos até o Executivo estava muito fustigado por isso, e sabe-se, e nunca ninguém veio negar do Partido Socialista, que o Partido Socialista tinha noção disto. Acho que houve um abandono da parte do partido à sua pessoa, não tendo assegurado que isto fosse resolvido de portas para dentro. Por outro lado, devo dizer que houve um abandono também da sua parte ao Partido Socialista, porque na verdade ninguém lhe retirou confiança política absolutamente nenhuma. Podia ter continuado com a sua candidatura, encontrando outras pessoas para fazer parte da sua equipe. O que eu estranho é como é que a sua recandidatura é posta em causa por não se ter conseguido conciliar com pessoas que, pelos vistos, eram essenciais, mas que hoje em dia não têm confiança nelas, tanto é que lhes retira poderes dos delegados que os tinha dado. Portanto, isto são dúvidas que de facto faz sentido. Quanto à solidariedade, e é o ponto ao contrário, devo dizer com admiração, precisamente pelo introito que fiz, que é com alguma admiração, mas acho muito bem que sejamos todos muito elevados, que veja a sua solidariedade ao apoiar imediatamente a candidatura do Partido Socialista, mas sabendo que quem fecha a lista foi um dos que o atraiçoou, digamos assim, ou que lhes roeu a corda. As pessoas em casa é isto que querem saber, porque também é o que eu quero saber. E pronto, no fundo, esta é a primeira assim, questão. Há tanta gente com vontade de saber, Sr. Presidente. Bom, por isso é que eu gosto de abrir desde os tempos de faculdade e, portanto, vamos então matar a curiosidade. É importante nunca defraudar. Exatamente, é importante não defraudarmos as expectativas. Para já, duas questões que aflorou logo no início, e para não ficarem aqui também de forma ao de leve e que não fique a resposta, mas não vamos fugir ao essencial. Primeira questão, que tem a ver com a minha disponibilidade para aqui estar. Naturalmente, eu sou Presidente de Câmara, até dar posse ao próximo Presidente de Câmara, e referi-me assim sempre, Sr. Presidente. E sempre que alguém me solicitar para o que quer que seja, eu naturalmente estarei disponível. E, portanto, não me furto, não fujo, nem me vou esconder, nem vou arranjar uma redoma para me enfiar. Longe de mim isso. Portanto, sempre procurei ser transparente e responder àquilo que me solicitem e, portanto, quem me solicitar, naturalmente, aqui estarei. E, portanto, logo de início, e as minhas primeiras palavras foi precisamente para felicitar este ato, este programa, que leva precisamente a esse tipo de respostas, e em termos da preparação e de esclarecer o cidadão eleitor para melhor votar no dia 26 de setembro, tem sido fundamental, não só no Conselho da Praia, mas também no Conselho de Angra. Outra questão também ainda inicial, a respeito desses dois assuntos. Esses dois assuntos, quer a situação financeira, quer a gestão da pegada metal, e creio que disse isso quando referi os três pilares, foram sempre liderados por mim. Quer a negociação com a banca, estive sempre presente, quer a negociação com as entidades bancárias, quer todos os passos foram sempre
liderados por mim e sempre tratados por mim. Não poderia ser de outra forma. Da mesma forma... Por isso é que eu falei em contributo. Por isso mesmo que todo a ligação, contratos, reuniões com os ministérios, com os diferentes ministérios, desde o Ministério da Defesa Nacional, ainda com o Sr. Ministro Azeredo Lopes, com o Sr. atual Ministro da Defesa Nacional, com o atual Secretário de Estado da Defesa Nacional, com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o Sr. Ministro do Ambiente, também foram sempre liderados por mim e tive em todas as reuniões. Tive reuniões que estive sozinho, tive reuniões que estive acompanhado por equipas políticas e por equipas técnicas. E, portanto, essas duas matérias, seja com Tibério Diniz, seja no futuro com quem quer que seja, são matérias cruciais para o desenvolvimento da Praia da Vitória e têm que ser sempre lideradas pelo Presidente da Câmara Municipal. Mas volto-lhe a dizer, por isso é que falei em contributo. Portanto, as decisões estão por quem lidera os processos. Quanto à questão do Partido Socialista e à questão do apoio a Alberto Messias e ao Partido Socialista. Primeiro, de uma forma muito clara. Em primeiro lugar, eu apoio diretamente o Alberto Messias, porque é uma pessoa com quem eu trabalhei, conheço há muito tempo, de tempos da Juventude Socialista, fui seu secretário regional em tempos em que ele foi líder da Juventude Socialista com um projeto muito ambicioso para a juventude dos Açores e que o promoveu e que conseguimos grandes vitórias para a juventude dos Açores, que ainda hoje existem, e, portanto, orgulho muito do trabalho que ajudei o Alberto Messias a desenvolver. E, portanto, independentemente da questão partidária, há também uma questão de amizade, de afinidade, de relação e de confiança pessoal para com Alberto Messias. Depois há outra questão com o Partido Socialista. Independentemente daquelas que sejam as decisões dos órgãos ou daquilo que sejam as decisões que os elementos que lideram o Partido Socialista tomam ou deixam de tomar, eu não deixo de ser, nem nunca deixarei de ser militante do Partido Socialista. E, portanto, sou socialista, sou militante do Partido Socialista e, portanto, também cumpro-me também o princípio dos deveres de lealdade. Senão também estaria a traiçoar e a seguir a linha que outros seguiram. Quanto também à provocação que fez relativamente à reconstituição das listas. Isso é um bocadinho como eu respondia a tudo. Quando nós, à pergunta inicial, quando nós fazemos uma apreciação... Não vai falar da SATA para isto. Não. Quando nós fazemos uma apreciação global de uma lista, de um projeto, de um partido, certamente, e também a Britos, certamente não concordará e não apoiará todas as pessoas que estão nos projetos do seu partido e todas as linhas programáticas do seu partido. Eu próprio também, há linhas programáticas que não concordo com o Partido Socialista, mas a globalidade concordo. Com a lista que foi apresentada pelo Alberto Messias, acredito, e não tenho dúvidas disso, que o Alberto Messias é a pessoa mais preparada, melhor qualificada para ser Presidente de Câmara da Praia da Vitória, aquele que tem melhor conhecimento do terreno, que tem melhor aptidão para poder corresponder às necessidades do Conselho e às necessidades dos nossos concidadãos, e é também aquele... Na sua ausência, apesar de si. Ou independentemente disso, não tenho problema de dizer que se calhar, e não tenho dúvidas, e espero que o seja o melhor Presidente do que eu. Portanto, e espero que o seja, porque também será sinal que nós conseguimos gerar alternativas melhores. E a cada líder, a cada equipa, assim deve ser. Presidente, se fosse outro candidato, haveriam outras dúvidas? Da sua parte? Se fosse outro candidato apresentado pelo Partido Socialista, surgiriam outras dúvidas da sua parte? Eu comecei por responder pela relação pessoal e pela consideração pessoal que tenho por isso é que eu estou a perguntar, a insistir. Fiquem aberta essa, portanto, aí não é claro. De facto, se fosse outro candidato, teria, obviamente, poderia ter outra opinião. Naturalmente, e quando iniciei a resposta aqui à Brites, iniciando pelo ponto de vista pessoal, naturalmente a questão é essa. A primeira avaliação que eu faço, independentemente da questão partidária, é a capacidade que Alberto Messias tem pessoal para desenvolver um bom trabalho em prol da Praia da Vitória, de eu conhecer, de eu trabalhar com ele, e por isso mesmo é que ele presidiu e eu não lhe posso deixar fazer muita campanha, foi que não é justo para todos os outros que cá tiveram. Portanto, Britos, não sei se tem mais alguma questão a colocar, se posso passar ao Luís. Tem várias, mas quer colocá-la já ou quer esperar vamos por ter uma segunda ronda? Com certeza, temos tempo. Muito bem. Luís, muito boa tarde. Desta primeira abordagem que estamos a fazer hoje com o nosso convidado, em termos de balanço dos últimos 4 anos de mandato, do que foi dito, que comentários, que dúvidas te suscitam de colocar a Tibério Diniz? Bom, ouvi
a explanação duradoura do Tibério sobre aquilo que é a sua opinião e a sua imposição daquilo que foram as atitudes tomadas enquanto Presidente da Câmara. Eu acho que, do ponto de vista do Partido Socialista, sou militante, assim como o Tibério é, ainda o apanhei na Juventude Socialista. Acho que deixa legado. É óbvio que há coisas que se concordam, outras que não se concordam. Eu próprio com ele tive algumas decisões que concordava, outras que não concordava. Felizmente o Partido Socialista é recheado de pessoas que às vezes pensam de uma maneira, outras vezes pensam de outra, mas felizmente dentro do Partido Socialista nós temos esta liberdade de, apesar de não se concordarmos uns com os outros, existe. Eu acho que é fundamental o Partido Socialista, enquanto fundador da nossa democracia, assim como o Partido Social Democrata, permitir que existam aulas mais à esquerda, mais moderadas ou mais aproximadas à direita. E, portanto, daí a explicação que o Tibério dizia, de que, independentemente da pessoa que encabeça a lista, acho que ninguém deve renegar ou denegrir o passado do Partido Socialista. Aqui, eu fui e sou elemento da Assembleia Municipal, não tenho participado na mesma, e digo isto de forma pública, não tenho, porque de facto houve um conjunto de ideias com as quais não me identificava, então muitas vezes, sobretudo por questões profissionais, abdiquei de participar, não renuncio nem renunciarei, mas a pessoa eleita pelos praenses para ser Presidente da Câmara foi e é o Tibério Diniz. Foi a pessoa que o Partido Socialista propôs aos eleitores da Praia da Vitória. Do partido, os eleitores não votaram em Tibério Diniz porque lhes apeteceu. Independentemente do partido, é Tibério Diniz o Presidente dos praenses e, portanto, há que... E era para ser novamente? E, portanto, estamos a falar no presente e do legado que deixa, e tem uma família como todos nós, tem filhos, deu de si, toda a sua equipa, independentemente daquilo que são as incompatibilidades que existiram, foram pessoas que se dedicaram, cada um com as suas ideias, sejam do PS, sejam independentes, sejam do PSD. Eu acho que aqui o que devemos olhar é para aquilo que fica na praia, para a capacidade que o Tibério e a equipa, independentemente de hoje em dia cada um deles perfilhar ideologias diferentes na perspectiva de serem candidaturas diferentes, foi o trabalho que desenvolveram pela praia. E eu acho que todos nós, enquanto praenses, eu sou da praia, embora não viva cá neste momento, tenho orgulho naquilo que foi feito. Houve erros, cometeram-se erros, faz parte, mas houve coisas boas também. E, de facto, uma luta aqui muito pouco visível foi toda esta relação que existiu com o Governo da República. E acho que há um conjunto de pessoas que devem ser chamadas aqui, que contribuíram muito para que isto conseguisse andar designadamente nos corredores do poder. A Lara Martim foi uma delas, Carlos César foi outro deles, Sérgio Ávila. Inclusive todos nós contribuímos, de certa forma, para que fossem desbloqueadas o Tiago Gonçalves, fossem desbloqueadas inúmeras portas. Esta relação com o Governo da República foi muito importante e, independentemente de quem venha a ganhar a Câmara, é preciso que continue. E há do Partido Socialista, que não seja o Partido Socialista que ganha a Câmara, que feche qualquer porta ou qualquer janela para a Praia da Vitória, porque isso eu não admito ao Partido Socialista nem a qualquer partido. Portanto, o que nos interessa aqui são os interesses que a Praia tem. A Praia tem de resolver uma série de problemas, mas voltando àquilo que foi o trabalho de Tibério e da sua equipa, confesso que houve muitas coisas com as quais não concordei, nem concordo, mas é meritório o trabalho hercúleo que fez em matéria de saneamento financeiro, em matéria de relacionamento com a República e, assim como todos nós, um combate contra a Covid. Houve inovação designadamente em matéria de captação de investimento externo e é aí que nos devemos focar, mas isto... A autarquia não é só feita de captação de investimento externo, mas mesmo assim, e mesmo para as más bocas que não houve investimento externo, eu acho que a diáspora na ilha toda não investiu tanto como se investiu na Praia da Vitória. Pelas minhas contas, assim de cabeça, houve à volta de 4 a 5 milhões de investimento direto privado na Praia da Vitória da diáspora. Sim. Isto é relevante. Há confiança. E esta confiança, apesar de enfrentar alguns obstáculos, existe. Portanto, é preciso reforçá-la. O legado que Tibério deixa é um legado que qualquer praense deve fazer a sua avaliação. Eu entendo que houve um conjunto de ações muito meritórias, dele e de toda a sua equipa. Desejo-lhe a maior das felicidades na sua vida, de hora avante.
A pergunta que tenho para lhe fazer, eu não quero aqui estar... O que é que me vem à cabeça? Eu sei que faço parte dos órgãos de ilha, sei aquilo que foi feito em matéria de escolha de candidato, etc. Foi tudo estatutariamente cumprido, portanto, houve aqui uma decisão pessoal por parte do Tibério de não se recandidatar, de renunciar àquilo que foi a sua candidatura que apresentou. Isto a ele diz-lhe respeito. Eu acho que quero agradecer o trabalho que teve e que tem, mas não tenho nenhuma pergunta em concreto, ou melhor, o que é que espera da pessoa que venha a ganhar em relação àquilo que tem vindo a ser a trajetória que fez? Que seja melhor presidente, e se ele respondeu à pergunta. Não, sobre esses 3 temas. Porque eu acho que aquilo que foi feito, quer sejamos independentes, quer sejamos do Partido Social Democrata, do CDS, acho que ninguém mudaria a forma e o escopo que se pretende atingir. Pretende-se descontaminar, pretende-se captar investimento, pretende-se combater o Covid. Quer dizer, alguém vai dizer que não? Portanto, isso foi tudo feito. E sinceramente não vejo nenhuma ideia fora da caixa daquilo que é apresentado. Acima de tudo, acho que as pessoas que se colocam aqui e para dar continuidade à gestão da autarquia não devem pensar em si, devem pensar nos praenses e nos projetos do praense. Uma pergunta pessoal, não sei se quer responder. Pensa manter a ligação política na sua vida profissional ou quer enverdar pelo privado? O que é que gostaria de fazer nessa matéria? É a única pergunta que me cabe. Portanto... Uma pergunta pós-Tibério, portanto. Bom, relativamente à pergunta, é muito fácil também responder. Naturalmente não passa pelos meus horizontes a curto e a médio prazo. Não digo no longo, porque nunca se diz nunca, e porque a vida, e espero, como todos, aqueles que nos ouvem e como todos, ter uma vida o mais longa possível, nunca se diz nunca, mas pelo menos no curto e no médio prazo não tenciono de forma alguma ter qualquer função política. Diferente é quando espero e quero ter precisamente após o dia 26 de setembro, ter uma acutilante presença e atividade no seio do Partido Socialista, porque é necessário tê-la. E creio que é fundamental que ela aconteça e creio que terei muito a acrescentar ao Partido Socialista sem exercer funções políticas, sem exercer funções públicas. E, portanto, nunca... Portanto, será um militante de base ativo, é isso que nos está a dizer? Certo. E, portanto, e creio que... E falta essa atividade dentro do Partido Socialista? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Local creio que o ou falta... regional? Bom, creio que relativamente ao Partido Socialista e à minha militância, e queria focar isso na, sim, na obviamente minha, estamos a falar do seu na ponto minha de vista. militância, portanto, aquilo que tenciono é, portanto, naturalmente enverdar um caminho profissional, criar e iniciar um novo rumo para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal, mas não tenciono de forma alguma deixar de ser militante do Partido Socialista e de ser ativo nos órgãos. E espero ser mais ativo nos órgãos e fazer, sobretudo, os órgãos também eles mais ativos. E, portanto, creio que basta analisar o número de reuniões que o partido tem nos seus órgãos e, portanto, quem faz parte dos órgãos saberá respondê-lo melhor do que eu. E, portanto, eu creio que é possível sermos mais dinâmicos e creio que é possível sermos mais atuantes. A bem, sempre, da Praia da Vitória e da Ilha Terceira. Não queria entrar ainda completamente neste dossiê, antes de poder dar a palavra ao António Bocão, a quem mais uma vez agradeço. Como disse de entrada, o António Bocão está cá hoje porque escolheu a Praia da Vitória para viver ao longo dos últimos anos, sendo, como todos sabemos, um feialense há muito residente na Terceira, aliás, autor da letra de uma belíssima música intitulada Terceira, cantada por um mariense também cá radicado, Bruno Walter Ferreira, e portanto que é uma pequena doçura. Mas é não só por ser um praiense ou alguém que escolheu a praia para viver, é alguém que tem se predisposto a partilhar publicamente a sua opinião sobre o pulsar deste nosso cantinho, deste nosso território. E é nessa perspectiva, António, que lhe perguntava sobre os últimos 4 anos, sobre o balanço que o próprio Presidente da Câmara acaba de nos fazer, se esta é uma visão com a qual se identifica. Boa tarde a todos. É óbvio que, falando de balanço, já balanceamos bastante.
Isto é, eu estou absolutamente convencido quando ela diz que este é um discurso inicial da parte do Tiber Diniz, que se compreenderia se ele fosse recandidato, dificilmente se entende não o sendo. Portanto, é apenas e tão só, do meu ponto de vista. Mas tem o direito a Com mostrar certeza. o trabalho que realizou, Com e certeza foi nessa que sim. perspectiva que foi convidado A única pena pela que produção, não é? a única pena que eu tenho é que quem vive na praia não repara em nada do que ele acabou de dizer, mas será uma questão de pormenor. Eu, por exemplo, acho estranho que ele não tenha posto como um dos pilares a cultura, na medida em que foi vereador da cultura e nos últimos 4 anos foi presidente, portanto teve capacidade de mando, e nós temos aqui ao lado uma academia da juventude que foi utilizada para batizados e casamentos, e portanto basta este pequeno exemplo num pilar que, do meu ponto de vista, devia ser um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da Praia de Vitória. Nenhuma referência a isso, talvez por vergonha. Agora, eu gostaria de ir um pouco mais atrás, porque poucas horas depois do Tibério, por quem tenho estima, ter anunciado que renunciava à sua candidatura, eu terei sido as primeiras pessoas que nas redes sociais lhe perguntou porquê. Os praienses mereciam saber porquê. E a minha curiosidade mantém-se porque essa explicação ainda não veio. Isto é, o Tibério acaba o seu discurso de uma forma relativamente pomposa, aliás, quase romana, ao dizer que a sua liberdade é do tamanho da sua consciência. E eu gostei de ouvir, isto é, soa bem, mas depois, pensando um pouco, entre duas grandezas, sem saber a dimensão de uma, a gente não consegue aferir da dimensão da outra. Isto é, quem o ouve, até o Tibério diz aquilo para toda a gente pensar que quer a sua consciência, quer a sua liberdade, são coisas muito grandes. Mas a verdade é que, sem saber o tamanho de uma delas, nós não poderão ser duas coisas muito pequenas. E, portanto, nessa medida, eu gostava que, para podermos medir um pouco do tamanho dessa consciência, que o Tibério hoje aqui, perante os praienses, esclarecesse algumas questões que ficaram do seu discurso de renúncia. E eu dou alguns exemplos. De renúncia não, de não recandidatura. Ou Não de renunciou ao renúncia à cargo, sim. candidatura, pronto. Porque quem o ouviu falar agora no balanço, até me admira que não haja já aqui, às portas do auditório, uma falange de apoio tão grande que o reconduzisse à Câmara, mesmo sem necessidade de eleições, mesmo sem necessidade de recandidatura. Portanto, Por aclamação. agora, o Tibério diz, por exemplo, eu renuncio por razões pessoais. É algo da minha gênese, é algo meu, do meu feitio. E, portanto, não sou capaz, foi o que disse, para gerir sensibilidades e exigências. Ó Tibério, mas todos nós temos o nosso feitio e sabemos que ele não nasce de um momento para o outro. E, portanto, o Tibério já sabe disso há muito tempo. Portanto, não se devia ter candidatado há 4 anos, porque ser um líder, ser Presidente da Câmara, é exatamente ser capaz de gerir sensibilidades e exigências diferentes das nossas. Um segundo ponto. Dizia no seu discurso, nas últimas horas imposto um conjunto de sensibilidades e exigências que, confesso, não nasceram nas últimas horas, mas bem lá atrás. Afinal, em que é que ficamos? Nasceram nas últimas horas ou nasceram bem lá atrás? É porque se nasceram bem lá atrás, teve a oportunidade de remediar, de modo a não ter de chegar onde chegou, compondo uma lista nova, escolhendo outros elementos, enfim. Depois, dizia o Tibério, que há nestas coisas uma parte pública e outra que não é pública. Isto eu não aceito. Em política, tudo é público. Tudo tem de ser transparente, tudo tem de ser do conhecimento dos cidadãos. Em política e em democracia. Portanto, depois dizia também que sacrificou a sua família para satisfazer exigências e caprichos. E disse, já chega. Quais exigências? E quais caprichos? Depois fez um louvor a si próprio,
em relação a um percurso sério de 10 anos, que não foi indiciado nem suspeito ou envolvido em qualquer situação menos clara. Eu devo dizer, como advogado e como cidadão, que nunca diria uma coisa deste tipo. Isto é, eu tomo como normal não ser suspeito de nenhum crime. Portanto, soou-me, com toda a franqueza o digo, a recado. Recado dirigido a alguém. E nós conhecemos há muito tempo. Portanto, não havia necessidade de meter aquilo ali se não houvesse realmente um destinatário. Porque é normal, eu conheço o Tibério, é um homem sério. Portanto, para que dizer no discurso, pelo menos durante estes 10 anos nunca tive a mínima suspeita, se isso toda a gente reconhece que o contrário seria impossível. E depois terminou dizendo, não estou refém de nada nem de ninguém, e repete que não aceitaria exigências e caprichos. Vamos medir a sua consciência, Tibério. E para medir a sua consciência, explique ao povo da praia o que é que realmente aconteceu. Porque é que depois de ter constituído uma lista de candidatos, porque é que depois do presidente do seu partido ter vindo à terceira anunciá-lo como o candidato ideal, embora o Tibério não esteja de acordo, acha que o Humberto é melhor que o Tibério, mas há pouco disse, é o melhor candidato que poderia haver. Pronto. Porque é que depois de tudo isto, o que é que acontece aqui? E realmente deixo-lhe aqui este repto, porque se em consciência, eu sempre ensinei aos meus alunos, de cima para baixo, direito, porque tem sanção, moral e ética, porque são, enfim, órgãos, ordens normativas inferiores, mas na base de tudo, a consciência. A consciência individual, que antecede a ética, antecede a moral e antecede o direito. Portanto, palavras suas, a minha liberdade é do tamanho da minha consciência. Então, em consciência, conte-nos com clareza e sinceridade o que é que aconteceu. Muito bem, isso é tudo muito fácil. E, aliás, começo por lhe responder à provocação inicial. Depende do tempo que nós tenhamos aqui para responder. Se na minha intervenção inicial falei de 3 prioridades, não quer dizer que não tivesse havido outras. Só que elas foram fundamentais e que marcaram 4 anos. E creio que qualquer pessoa que olhe para os últimos 4 anos da Câmara Municipal da Praia da Vitória, de forma objetiva, consegue perceber que aquilo que foi o maior número de notícias, quer de todos os intervenientes, foi precisamente a situação financeira, foi precisamente a situação da pegada ambiental em relação com o Governo da República e a situação do Covid. Portanto, quando diz, não teve uma palavra para a cultura, sim, eu posso ficar, se tivermos tempo, caro Pedro Ferreira, posso-lhe falar da cultura, do que é que se fez no desporto, do que é que se fez na ação social, do que é que se fez na igualdade, do que é que se fez na promoção das acessibilidades aos cidadãos com necessidades especiais. Portanto, naturalmente, há um leque bastante abrangente de medidas e de ações, da educação, quer do pré-escolar, das creches, dos ATLs, da população idosa, também ao nível da política ambiental. Portanto, se quiser, eu perco 1 hora a falarmos disso. Portanto, quando me pedem de forma sintética para ser objetivo na resposta e da avaliação, naturalmente, toda aquela que é a panóplia e a forma bastante abrangente que a Câmara Municipal gera o território, gera a população, eu tenho que definir, e do leque bastante alargado, definir 3 que creio que de forma clara e objetiva, mal seria, porque senão seria ao contrário. Se eu chegasse aqui e começasse a dizer que as prioridades teriam sido a cultura, o desporto e o turismo, e iam logo dizer, então, e a situação financeira e a descontaminação, que foi os temas que deram mais capas de jornais nesta ilha nos últimos 4 anos. Permita-me só um pequeno parênteses. Só apenas a resposta a essa provocação. Mas permite-me só um pequeno parênteses. É porque eu tenho ouvido os debates aqui com todos os candidatos, e o candidato do seu partido, em relação à dívida, uma pergunta que lhe fez o Pedro, ele diz, atenção, a dívida tem de ser vista em correlação com a obra feita. E um dos exemplos que deu foi o da Academia da Juventude, que nunca funcionou como Academia da Juventude. E a pergunta muito concreta que eu fiz no princípio foi: o Tibério, como vereador da Cultura e logo a seguir como Presidente da Câmara, porquê é que nunca conseguiu pôr, dando substância ao dinheiro, aos milhões que foram gastos ali, porquê é que nunca conseguiu pôr uma infraestrutura
se chama Academia da Juventude a trabalhar como tal? Foi essa a pergunta. Certo, exatamente. E ainda respondendo a essa provocação, também disse que a Academia que mais... Não, mas no início, mas respondendo também à provocação, responde contra a provocação. Ao início dizia que a Academia teria servido para muitos batizados e casamentos. Também permitam-me, não tenho grandes dúvidas e bastará contá-lo, certamente houve mais concertos de seus na Academia do que batizados. Portanto, é assim mesmo, as coisas são... Eu não dei concerto nenhum. São, Atenção, eu não assim dei mesmo. concerto nenhum na Academia. Na Academia limitei-me a comprar livros na Feira do Livro. Dei concertos aqui no auditório do Ramo Grande. Muito Mas bem. admito a confusão, Então, relativamente porque a a isso, partir do momento em que deixou de ser vereador da relembrei- cultura, nunca mais veio a nenhum concerto. Irei relembrá-lo sobre isso. Quanto às questões e ao fundamental, porque não quero com isso perder tempo àquilo que é o fundamental da sua questão, mas não poderia deixar de responder a essas provocações, porque quem está do vosso lado, e quero também que quem nos acompanha perceba, é fácil em 2, 3 minutos fazer 20 perguntas e depois nós que aqui estamos, em 5, 10 minutos, responder a todas elas perguntas e não deixar de responder às provocações ou às perguntas que são feitas para não deixar no ar algumas situações. Portanto, a questão é muito... Ao que julgo saber, e relativamente à equipa, ao que julgo saber, estava apenas deliberado pelo Partido Socialista e anunciado os candidatos às juntas, o candidato à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Estava apenas anunciado isso, o resto, nada, estava deliberado. Ao que julgo saber, não foi deliberado qualquer lista a seguir, e eu também não tinha anunciado ainda qualquer lista ou qualquer intenção de lista sobre esse assunto. Portanto, quando o diz, não há qualquer anúncio sobre essa matéria. Portanto, o que é que lhe posso dizer, e porque de forma bastante sintética até escalpelizou a minha intervenção do meu anúncio, o que lhe posso dizer, sim, é claro que há questões que são objetivas e que são claras e que o povo da Praia da Vitória conhece, que não começaram nas últimas semanas. Portanto, e vamos ser claros e objetivos, não fujo às questões. A questão do movimento independente era claro que haveria um movimento independente nessas eleições autárquicas dentro e na gênese do Partido Socialista. É claro, e não é de agora. Eu estou a responder, já me estão a interromper. Caramba, deixem-me responder. Mas em que medida que eu ia dizer, dos independentes poderia... Eu ia dizer, é claro, e objetivo isso porque não há muitas semanas houve na cidade outdoors, foi visto. Sabe-se quem o fez, há mensagens, já há fotografias, sai da gênese do Partido Socialista, a candidatura independente que se formalizou, efetivamente, tem dirigentes do Partido Socialista nessa candidatura. Não estou a falar até dos vereadores que compõem o atual Executivo. Portanto, mesmo na candidatura que se formalizou, há dirigentes do Partido Socialista. E, portanto, creio que essa sim é a crítica que faço ao Partido Socialista nesta fase, é que não há uma devida blindagem do Partido Socialista, nem há a devida atenção por parte dos líderes relativamente a essas matérias. Portanto, deixam-se com muita facilidade influenciar certas correntes de opinião, mas é assim mesmo, todos os líderes são assim mesmo, que não é as correntes de opinião que eu entendo e que eu concordo. Portanto, a liberdade é assim mesmo, os partidos são uma multiplicidade de opiniões, de pessoas, de formações e de correntes de opinião e, portanto, aquelas que são a maioria são aquelas que seguem. Quanto ainda a outra questão, o que é que mudou, o que é que fez a diferença? Digamos que, de forma também muito objetiva e muito clara, e voltando ao copo, à história do copo inicial, foi um copo que se foi enchendo. Foi um copo que se foi enchendo com várias questões, várias exigências. Quando digo-lhe diretamente, relativamente às exigências do ponto de vista programático de ações, quer de exigências derivado de pessoas, na constituição de listas, de constituição de uma panóplia de situações.
Situações que, naturalmente, umas nós vamos tolerando, outras nós vamos corrigindo, noutras vamos... Mas é assim mesmo em todos os partidos, é assim mesmo em todo... Até mesmo nos movimentos de cidadãos, é essa a vivência da cidadania. É assim nas associações sem fins lucrativos, é assim nas empresas, é assim no mundo composto por pessoas. E, portanto, o que é que fez a diferença? E aí, de forma também muito clara para quem me conhece, que acho que, do ponto de vista pessoal, foi aquilo que marcou a diferença de tudo isto. É que eu tinha umas férias marcadas com a minha esposa e com os meus filhos para a Graciosa durante uma semana. E estava na Graciosa com os meus filhos e com a minha esposa, quando chegavam notícias, quando chegavam as pressões, quando chegavam faz isso, faz aquilo, não queremos aquilo, não queremos acolá, não sei o quê. Até que chega o momento em que na Graciosa, naquela ilha lindíssima, uma pessoa pensa o que é que vale. Vale fazermos aquilo que nós nos cumprimos. Há 4 anos atrás, comprometi-me perante os praenses em fazer o meu melhor em prol da Praia da Vitória. E até o último dia vou fazer o meu melhor até à Praia da Vitória. E tenho agora a energia e a força de conseguir conciliar todas essas sensibilidades, todas essas exigências para mais 4 anos. E é nesse momento pessoal, em que, pessoalmente, e por isso é que digo que é uma decisão minha e pessoal, de sentir, não tenho. Não tenho a força de sacrificar mais a família, não tenho a força de sacrificar mais aquilo que melhor eu tenho para continuar a gerir tudo isto. Quando me perguntou, mas porquê é que o peso da liderança, porquê é que não antecipou isso e porquê é que não corrigiu? Sim, eu sempre tentei corrigir e sempre tentei o fazer. É esse o peso da liderança. Todos os líderes o fazem, todos os presidentes de campo o fazem, todos os secretários regionais o fazem, todos os líderes de equipa o fazem, quer seja na política, numa associação, numa empresa, no que quer que seja. Eu fui fazendo, até ao momento pessoal que senti e que pressenti que tenho um filho à beira dos 5 anos, um filho à beira dos 2 anos, em que tive muitos momentos em que deixei de estar com eles para estar ao telefone ou a estar em reuniões para gerir precisamente essas exigências e essas sensibilidades. E aquilo que chega ao momento é, chega, não estou para perder mais tempo para estar a gerir caprichos, sensibilidades partidárias, políticas, e muitas delas nem são partidárias, são da própria sociedade. Não vale a pena. Prefiro olhar para a família, para aquilo que melhor tenho, e até o último dia vou dar sempre o melhor e a prioridade será sempre em prol da Praia da Vitória. A partir daí, quando der posse ao próximo Presidente de Câmara, assim, vou olhar para a família que muito sacrifiquei e sei que essas questões não quero de forma alguma estar aqui a vitimizar-me ou quer que seja, que nunca o fiz. Há outros que o fazem no dia-a-dia quando estão em funções públicas, mas mesmo em 10 anos, quando disse há pouco de volta ao elogio, sempre que é importante também dizer que senão também passa despercebido. Em 10 anos tive 2 filhos, não pedi uma licença de paternidade, tive férias e nunca as gozei completamente, precisamente em prol do serviço público, porque é importante é que nós estejamos focados no serviço público. E quando chega ao momento que eu pessoalmente sinto que tenho que olhar para a minha família e que não sou capaz de estar a 100% ou a 200% focado nos outros e na Praia da Vitória e que tenho que focar internamente, é essa a decisão pessoal. Por isso, a decisão é inteiramente pessoal e continua a ser ela pessoal. Pode dizer, mas tudo à volta foi fruto das exigências todas que levou a isso. Correto, tem toda a razão. Se o afirmar, como o afirma, como tantos outros têm afirmado. Certamente. Porque se não tivesse havido essa conjuntura toda à volta, se calhar o Tibério tinha conseguido conciliar. Certo. Mas o Tibério cansou-se, disse chega, de conciliar e de sacrificar aquilo que tem em casa em prol de outras situações. E, portanto, a decisão é essa e foi tomada, estava eu ainda na Gracinha. Muito bem. A partir deste momento e considerando que já os 4 tiveram o uso da palavra pela primeira vez, obviamente estamos abertos a poder todos partilhar aqui dúvidas e comentários e falarmos, porque é esse também o objetivo do programa, mas importa perceber então aqui, desta última fase da sua resposta, 2 coisas quanto a mim essenciais. Primeiro, havia só o Tibério, não havia mais ninguém na lista do Partido Socialista? Ficou a dúvida. Anunciaram-me a mim, eu não anunciei mais ninguém. E segundo, se de facto eram aqueles que estavam consigo, que desde há algum tempo lhe provocavam, enfim, lhe colocavam perante exigências e caprichos que fizeram com que chegasse um dia em que tivesse que dizer basta, eu não tenho mais paciência por isto. Bom, são 2 situações distintas. Quando eu estava aqui a formalizar a resposta, era aquilo que era público.
Aquilo que tinha sido público, aquilo que tinha sido Sim, mas deliberado, foi havia, apenas havia isso. com certeza Naturalmente, um traçado num papel de rascunho daqueles que queria certo. que o acompanhassem numa Naturalmente havia convites, naturalmente havia a constituição de equipas, não só à Câmara, não só à Assembleia Municipal, em todas as freguesias, havia equipas a serem formadas, havia trabalho a ser realizado para a apresentação dessas equipas. Pelo que Isso se é sabe, natural. As equipas que ficam são as equipas que estavam já mais ou menos escolhidas para seguir o projeto com Tibério Diniz, quer ao nível das juntas, quer ao nível das assembleias. Naturalmente não responderei isso por uma questão de É o que se sabe, é uma questão já de lealdade, pública, portanto, sim. com o projeto futuro. Portanto, quando Mas façam digo isso, é perguntas, aquilo façam que era perguntas. público relativamente a essa matéria. Quanto à outra questão de aquilo que Se foram os que lá estavam consigo que lhe provocaram todos esses problemas. da questão interna. Também para sermos claros. A questão interna é a última gota d'água, mas não é pela questão interna que tudo cai. Portanto, um castelo de cartas, quando cai, não cai pela última carta. Quando algo cai, um projeto quando Sr. cai, Presidente, mas é precisamente... não cai precisamente por tudo mais, cai por um conjunto de circunstâncias. E quando eu digo, e muito bem aqui o colega António Bulcão frisou da minha intervenção, quando eu digo que há razões que são das últimas horas e há questões que não são tão próximas quanto isso, é precisamente por isso. Há aqui questões bastante antigas. Bastante antigas do princípio da Mas sua é que é essa a candidatura. questão. Algumas residem, algumas Se está já residem. no debate, se está já no debate, Exatamente. não monopolizes, então. Claro, não, é se assim. lá abriu, ninguém faz perguntas, Faço eu, senão é acabamos assim. com o programa. É que essa é que é a mesma questão, Sr. Presidente, se me permite, que é, se houve esse tempo todo para se construir um castelo inteiro, vamos lá ver. Quem assumiu a candidatura foi o Sr. Presidente. Não foi o Sr. Vereador X nem Y nem Z, nem sequer, como disse, isso era público ou sabido, ou não se sabiam lugares, não havia nada disto, estava comprometido publicamente. E é assim, há muitas expressões que, imagino eu, um queria ir no segundo, o outro queria ir não sei o quê, o outro queria... Isto são, eu peço imensa desculpa, mas isto são dia-a-dia, minudências. despartilhos. Não, isto são minudências, quer dizer, o projeto não é seu. Olha, eu quero ir a jogo desta maneira. Os meus amigos concordam muito bem, não concordam, eu vou procurar mais gente. A questão que se impõe é, mais ninguém quis entrar num projeto destes consigo, Sr. Presidente. Estava tão dependente e eu acabei por fazer essa mesma provocação, se quiser chamá-la assim, eu acho que fui muito direta, na minha primeira abordagem, que é, estava tão dependente de gente que hoje em dia, e precisava tanto de gente que hoje em dia rejeita absolutamente ter algum tipo de confiança política, tanto é que os deixa sem competências delegadas. Isto é de um contrassenso que ninguém percebe. Estava ou não dependente, Presidente? Não, eu creio que é precisamente o contrário. Eu creio que é precisamente, e também respondendo à questão do colega António Bulcão, da questão da liberdade e do tamanho dela, é precisamente isso. Que poderia precisamente ter esse caminho. Não tenho uns, vou buscar outros. Seria um caminho. Esse fácil. Válido. Exatamente, seria Mas é válido. Mas também seria igualmente válido o dizer, não, eu já estou cansado disto. Eu também já não quero isto para a minha vida pessoal. Eu também já não quero entrar e não quero estar a decidir uns em prol de outros e, portanto, prefiro eu próprio, pessoalmente, e por isso é que a gênese, e continuo a dizê-lo e direi-o sempre que é a gênese da decisão, tal e qual como foi, é uma gênese pessoal de dizer não estou para abdicar de uns em prol de outros. Não estou para estar a gerir mais as sensibilidades de um que ficar chateado que ficou fora e o outro que ficou dentro. Portanto, sou eu que vou-me embora, que irei à minha vida. E cada um continuará naturalmente então o faz seu talvez caminho. falta perguntar porque é que esperou que fosse anunciado para depois dizer que afinal Foi já a não minha questão queria. inicial. Que ele não respondeu. Bom, por uma razão... Porque estamos a falar de um espaço de uma semana. Bom, por uma É razão- anunciado num domingo e num sábado à frente diz eu afinal não tenho condições para continuar. Aí há aqui alguns erros de agenda que é preciso contextualizar. Estou a falar da agenda do PS e da agenda do Tibério Diniz. Uma Não, coisa foi no precisamente domingo, a outra, agenda- a outra foi no sábado. Já à frente. Não, mas é deu a preciso possibilidade de contextualizar abrir. e dar a realidade dos factos. Mas deixe-me só complementar. Eu queria só fazer aqui uma reflexão que complementar o ele será disse. útil. Só Será útil. complementar o que ele disse, porque realmente a linha cronológica aqui é importante. Eu lembro-me do seu discurso de vitória há 4 anos. Cumpri um sonho. Sempre sonhei ser Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Eu convenho rever isso. Não percebi? Convém rever isso. Sim, não era?
Não, convém rever se eu disse isso nesse dia. Muito bem. Mas era um sonho e cumpriu. Como era o sonho ser recandidato. Tanto que veio cá o Dr. Vasco Cordeiro anunciá-lo como candidato. Bom, é isso que eu queria corrigir, duas questões. Mas atenção, há aqui permita-me há um corrigi-lo. pequeníssimo pormenor. Permita-me corrigi-lo, Há dois pequenos pormenores há uma a seguir, situação que muito não é importante. correta Ó e Tibério, que eu reconheço a sua habilidade. Está a sair de uma Eu base reconheço errada. a sua habilidade. Não é habilidade. E Permita-me até- dizer uma e coisa. até Não está houve muito qualquer bem montada. anúncio. Não houve qualquer anúncio. Tenho de reconhecer. Não houve qualquer mas há anúncio. aqui dois outros Permita-me fatores. corrigi-lo. Mas deixe-me só Ah, Sr. introduzir os Presidente, dois isso não é fatores. sério. Dizer que não houve um anúncio não é sério. Há dois Então não fatores houve. aqui. Quando Houve anúncio, está permitirem, público. eu irei esclarecer. Há dois então, fatores aqui que são importantes em termos cronológicos. O primeiro é o comunicado dos vereadores que vem dizer que o Tibério é autocrata. Mas isso é Que já o depois de Tibério, tudo isso. com certeza que sim, mas é preciso perceber, isto é, se calhar os vereadores tinham razão. Isto é, quando a páginas tantas, logo a seguir a eles serem afastados e o Tibério ter renunciado, se o Tibério lhes retira todas as competências delegadas, se calhar eles têm razão quando dizem que o Tibério é autocrata e é por isso que não querem ir com ele na lista. Sim, mas isso perguntamos a Tiago Armando quando cá esteve e ele não preferiu não responder. O que é certo é que isso acontece 3 semanas depois do anúncio de Tibério Diniz como recandidato pelo PS à Câmara da Praia. Uma semana depois Tibério Diniz diz que vai sair fora, 2 dias depois retira competências ao vereador, é anunciado Berto Messias, apresenta os 5 primeiros da sua equipa e só depois é que os vereadores se manifestam. Não. Cronologicamente Não, é exatamente não. assim, estive um Eu queria corrigir Os vereadores precisamente. manifestam-se logo a seguir a terem perdido as competências delegadas. Não, é errado. No fim É da exatamente isso que eu semana queria que isso corrigir. acontece. Portanto, por acaso, hoje, eu exatamente já na há bocado preparação que eu estou disso, aqui a ir a Fizeram tentar. sair um comunicado logo a seguir Não, de uma lhes semana terem depois. retirado as Uma semana competências. depois. Portanto, era importante colocar os actos e os factos nos devidos momentos. Nos devidos momentos. E, portanto, uma questão, primeira, claro, a apresentação de candidatura. Não houve qualquer apresentação de candidatura. Eu não apresentei a minha candidatura. E basta olhar, por exemplo, para aquilo que aconteceu, por exemplo, em Angra do Heroísmo. Bom, mas Vasco Cordeiro veio cá dizer que Tibério Diniz era o recandidato Houve do umas PS à Câmara da jornadas Praia. autárquicas do Partido Socialista, que é uma coisa Pronto. diferente. Que confirmaram que Tibério Diniz seria recandidato à Câmara E, da Praia. aliás, estava eu Certo na ou não? Graciosa, quando houve a deliberação dos órgãos do Partido Socialista. Portanto, os timings é importante também colocar os timings naquilo que acontece. Quando fala da declaração dos senhores vereadores, faço a minha declaração pública num sábado, na segunda-feira seguinte são retiradas as competências, como não poderia deixar de ser. Os vereadores só reagem, creio que na sexta-feira seguinte. Portanto, é preciso também... É preciso... O anúncio dos Berto Messias é na terça-feira. se É não na me falha, terça ou terça-feira. quarta, Portanto, sim. é importante, quando nós queremos também fazer a análise, não estou de forma alguma a tentar limitar a sua análise, não é isso, mas a tentar corrigi-lo nos factos. Portanto, os factos são, no sábado eu faço o meu anúncio, na segunda a retirada das competências, na terça-feira a deliberação do Partido Socialista da candidatura de Berto Messias e é anunciado nessa mesma terça-feira e os vereadores reagem na sexta-feira, já depois de estar anunciada os primeiros 5, estarem anunciados os primeiros 5 da lista do Partido Socialista à Câmara Municipal da Praia de Vitória. O acto cronológico é esse. Claro que agora, quando nós queremos fazer a análise, mostramos isso conforme Muito nos bem, entende. temos que ir terminando. Luísa, Com um comunicado muito bem escrito, devo reparar. Bom, não sei se foi o António a escreveu, mas se foi, Eu parabéns. Eu não, mas poderá estar perto. Luísa, por favor. Também queria só aqui deixar nota que falou-se aqui, penso que foi o Luís Leal, se não estou em erro, que não existem projetos de renome nem ideias chamativas para estas eleições autárquicas, se não estou em erro. Não existe, não é? Segundo. Não, a verdade não é achei nada fora da caixa. não existe nada fora da caixa, porque se calhar muitas delas foram propostas que já a nossa candidata da coligação PSD-CDS-PP, que neste momento foi a primeira candidata a apresentar estas eleições, deu-as. Muitas delas foram reivindicações de que o Partido Social Democrata teve ao longo destes 4 anos, que foram sempre chumbadas pelos vereadores do PS, nomeadamente em termos das delegações de competências para as juntas de freguesia. Foram chumbadas, e é público, por vereadores do PS, pela Assembleia Municipal e pelos próprios presidentes de junta do PS, Quais são as propostas? em termos de delegação de competências, da O escassez. quê?
do facto de a Câmara da Praia da Vitória ser a pior Câmara dos Açores, em termos do financiamento de competências que são suas, e que certamente saberá melhor do que eu, para as juntas de freguesia. Ora, e ontem tive o gosto de assistir à própria Assembleia Municipal da Praia, Assembleia Extraordinária, e a conclusão que se fica é do caos instalado no próprio município e na própria gestão autárquica. E o que eu queria lhe perguntar é, entende que o facto de o corpo técnico da Praia, o corpo técnico da Câmara, assumir as funções que certamente serão de vereadores, é nocivo ou benéfico, tendo em conta o caos em que o próprio PS e a própria gestão autárquica deixou na Câmara? Deixa-me só fazer aqui um parênteses, desculpa, posso? Aquilo que são os órgãos de ilha do Partido Socialista não se confunde com as competências dos membros da Câmara Municipal. Certo. Portanto, é uma falácia dizer que é o PS que não. A Câmara Municipal tem pessoas que foram eleitas pelo Partido Socialista, mas delibera. Aliás, eu até acho errado, do ponto de vista da explanação da ideia, dizer que o Tibério é que tira as competências. Pelo que eu sei, a deliberação de um órgão camarário propõe. E, portanto, é ali que se devia discutir. Portanto, não foi o Tibério que decidiu, propôs. E há uma votação, há uma deliberação. É um órgão deliberativo, é um órgão colegial. Portanto, parece que propôs e alguém não votou contra, quando se calhar até devia e podia tê-lo feito. Portanto, é uma inferência errada dizer o PS fez isto, não. Luís, estamos a falar errado. sobre, Não, é estamos errado. a falar sobre a autocracia, devo-te dizer que o voto de qualidade nessa decisão do órgão colegial tem muito que se lhe diga. Mas porquê? Porque alguém se absteve. Um empate. Porque alguém se absteve. E porque duas pessoas votaram contra e bem. Não, Pois, isso é a tá, partir mas do isso- princípio, segundo esta Convenhamos, explicação, que os vereadores retiraram competências a si próprios. Não quiseram decidir Não, em mas causa própria. abstiveram-se, se calhar. Isso- Abstiveram. Não quiseram decidir em causa Abstiveram. própria. Vamos lá ver uma coisa. Sim, Pois, mas a questão é essa. mas é errado dizer que foi o Tibério que o É que a escolheu. questão aqui errado. é da ética, que é preciso. Há bocadinho falou muito bem da ética e da moral. Eu também gostei pirâmide, sim. do Entendo a direito. consciência individual como base de toda a ação humana, também concordo que deveria ser. Também. Aliás, tinha um professor meu que dizia que se assim fosse, bastava direito natural e muito pouco positividade. E concordo. Mas filosofias jurídicas à Isto é parte. filosofia jurídica. Mas é giro. Aqui o que me parece, e o Tibério há bocadinho teve uma abordagem curiosa sobre um ponto que eu nem ia falar, porque não acho que haja isso tudo para falar, que é da própria descontaminação, que de facto não se fez. Houve moves interessantes, não sei o quê, mas concretizar que é bom, não aconteceu, e a culpa não é só sua, houve responsabilidades repartidas por todos os lados. E até acho que fez o que podia, não é isso que está em questão. Mas disse uma coisa muito curiosa, que foi, a gente vai fechar o furo, mas não há nada que nos obrigue a fechar o furo. É só por uma questão de suspeita. E agora eu falo numa questão de coerência. Também não havia nada que levasse a tirar competências nenhumas de ninguém. Porque convenhamos, com certeza que o pode fazer. É legal, ninguém está a discutir isso. Agora, não foi há 4 anos a jogo sozinho. Não foi eleito sozinho. E as pessoas votaram num projeto sabendo que essas competências seriam delegadas e até sabiam quem é que ia assumir o quê. Portanto, vamos ser sérios nisto. Não é assim, tanto é que um órgão colegial não depende de uma só pessoa e depois o resto faz-se por chefes de divisão. Isto prova, à semelhança das queixas que são feitas pelas transferências às juntas, que são, e isto é uma crítica que eu só vejo acontecer na praia, aí, honra seja feita ao que está a acontecer em Angra, não se vê que haja uma queixa por parte das juntas de freguesia, que não são da mesma cor política, de receberem menos ou mais, e isto vai saber, e sobre si, e eu lamento, porque até acho que não corresponde à verdade, mas sobre si, há aqui uma névoa de tiques ditatoriais que não lhe ficam bem. E quanto à questão de hoje vi explanar este assunto todo e vi levantar a questão da família, que respeito imenso, e da disponibilidade, e do copo que se encheu, e não sei o quê. Pá, estamos a falar de coisas que se passaram durante uma semana. E isto não é admissível, a gente tem que ser. Quando se vem a jogo politicamente e por uma questão para a vida pública, tem que saber que ou tem maneira, competência, disponibilidade e até, diria eu, mais, é preciso muito mais do que isso, tenacidade também, para agarrar um projeto destes, ou de repente na bate com a porta. E o que me incomoda de ter vindo hoje aqui fazer esta explicação é precisamente isto. É que eu acho e entendo que ao levantar todas estas justificações
justificações ou dando-as desta forma, se fragiliza sem necessidade nenhuma. Porque eu acho que tinha ficado muito bem da forma como saiu, dizendo que não estava disponível para continuar num projeto nestas condições e assim sendo, tinha chegado o momento de ir para casa uns tempos. Ótimo! Eu pensava que essa questão tinha ficado esclarecida, Não mas como ficou. não... Mas como Aliás, não, eu muito vou poucas ter- coisas eu saem vou daqui ter esclarecidas esclarecer. hoje. Como A questão é esta. Questão é Como essa. moderador deste debate, Tibério Diniz foi convidado pela produção deste programa para vir aqui na qualidade de Presidente da Câmara Pedro, Municipal da Praia da olha, Vitória. confiamos. Deixe-me, Sr. Doutora, por favor, fazer agora este E o esclarecimento. Sr. Presidente porque já não é a renunciava primeira ao vez que convite. Eu fica a agradeço, dúvida, mas não quero ir. fica a Tenho dúvida a certeza de que a porque é que produção do Tibério programa Diniz não aqui ia está. tomar E isso eu, comigo. enquanto Eu ficava rosto do bem. programa, assumo a responsabilidade. Tibério Diniz foi convidado a estar aqui como Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, porque também, como o Alan Menezes esteve no programa sendo recandidato, mas não deixou de lhe ser dada a oportunidade de balancear os últimos 4 anos do seu mandato, a produção entendeu que Tibério Diniz teria o mesmo direito que Alan Menezes. Mas E é não é nesta isso que eu estou a condição que dizer. ele está aqui. Mas não é essa a questão. Não se recusou, Não é essa a não questão, se recusou a fazer nenhum dos esclarecimentos que foi posto. E, portanto, não seja mais vez nenhuma posto em cima da produção deste programa a dúvida que estamos a fazer frete a Tibério Diniz, porque não estamos... Mas não manifestamente. foi isso que eu disse. Foi convidado pela produção Pedro. e todos os convidados que aqui estão, com muita honra para todos nós e orgulho por estarem aqui, aceitaram Mas e quando é sabiam... que- Isto não é quando é tipo que- quando é que eu buscar as voltei- moedas na TSF. Sabia Muito nisso. obrigado Pedro, pelo convite. Portanto, Sr. Não, Presidente, fui eu é que liguei. com devido respeito, há uma pergunta feita Bom, aqui. eu tenho várias- O seu corpo técnico é mais competente que a variação que lhe acompanhou? Há várias Obrigada. Uma pergunta questões. muito objetiva para responder, não por podes favor. e escudar- temos que não terminar. podes escudar- Temos que não podes terminar. escudar o convidado, Temos peço que imensa terminar. desculpa, Não, Pedro. eu tenho é que fazer a defesa da honra do programa. Não, mas quem porque já não pôs é a a honra primeira do programa vez, em causa foi já não é a o primeira próprio vez moderador. que é posta Peço em imensa cima da desculpa. mesa a dúvida sobre o porquê de que Tibério está aqui. Está aqui e todos vós sabem porque é que está aqui. Sr. Presidente, o corpo Bom. técnico era melhor que os seus variadores? Bom, Sim ou não? além da questão do corpo técnico, há a questão das juntas de freguesia, aqui um conjunto de provocações levantadas pela colega Brigos. Para já, indo diretamente à questão das juntas de freguesia. A questão das Temos que ser rápidos, por favor. A questão das juntas de freguesia é um assunto que foi uma bandeira dos presidentes de junta do PSD. Só que é uma questão que eles não explicam. E há um problema que é de gênese da Praia da Vitória. Portanto, e isso também, há um problema de gênese da Praia da Vitória e é aquilo que foi feito. A base dos apoios às juntas de freguesia era baixa. Sempre foi baixa. E nós aumentamos 10% ao ano. Portanto, durante os últimos 4 anos, os presidentes de junta receberam mais de 10% por ano que receberam, por exemplo, consiste- no mandato de consiste em quê? 2013 Isso é quanto? a 2017. Qual é a diferença Portanto, dos 10%? estamos a falar à volta de 10 mil euros por A ano. mais? A mais. Portanto, a base era baixa. Sim, eu sempre disse, e está em atas da Assembleia Municipal, a base era baixa. E eu aumentei 10% ao ano. Aumentei 33% ao fim de 4 anos. E posso dizer ainda outra coisa. E a todas as juntas de freguesia, depois parece que se aumentou a umas e não se aumentou a outras. E ainda lhe posso dizer outra coisa. As juntas de freguesia hoje, do ponto de vista financeiro, recebem mais transferências da Câmara Municipal da Praia de Vitória, cada uma delas, do que alguma vez receberam. Nunca, E ainda assim as é juntas pouco. de freguesia nunca receberam na Praia da Vitória. Podemos comparar, recebem menos do que Angra recebem, nunca o neguei. Mas na Praia da Vitória, comparando com o histórico que existia na Praia da Vitória, as juntas de freguesia nunca receberam tanto como recebem. Todas as 11 juntas de freguesia. E isso também não é negado. Isso também não é negado. Aumentamos 10% ao ano, cada um dos anos, 10%. E aquilo que diz dos candidatos, agora todos os candidatos assumem que é preciso aumentar as transferências às juntas de freguesia. Correto? Foi isso que eu fiz. Todos os anos eu aumentei precisamente as transferências para as juntas de freguesia. 10% ao ano. Também ainda não vi, agora deixo essa provocação a todos os candidatos, também ainda não vi para quanto é que vão aumentar. Também ainda ninguém o disse. Nem a Bem, candidata do relativamente PSD, ao corpo técnico. nem a do PS, nem os independentes. Portanto, Relativamente eu à questão aumentei do corpo 10%. técnico, Presidente. Se quem seguir aumentar 10%, fará igual ao que eu fiz. Se aumentar mais, excelente, também fico satisfeito. bem, ficamos Agora, todos foi com certeza. isso que eu fiz. Quanto à corpo questão técnico, do corpo técnico. Temos mesmo de terminar, por favor. Tem aqui duas questões, não, eu queria também responder aqui a umas provocações Por isso é aqui que eu estou a lançadas, apelar à capacidade porque até de síntese. Sim. foram rápidas. Quanto à questão
do corpo técnico. Estamos a falar, e naturalmente foi feita essa análise, portanto, estamos aqui a falar à data da decisão, 2 meses que faltavam até à previsível tomada de posse do próximo Executivo Municipal. Estamos a falar de um conjunto de projetos que estavam em avanço e que, portanto, já estão deliberados. Não temos um orçamento municipal para aprovar, não temos um plano de investimentos para aprovar. Estamos em execução de um plano que já está aprovado, que foi aprovado na última Assembleia Municipal de dezembro passado. Portanto, dentro daquilo que está na lei, o corpo técnico corresponde perfeitamente a essa capacidade, tem autonomia para o fazer, tem capacidade para o fazer e, portanto, pior seria, e aí eu percebo que do lado de partidos como o PST e o CDS, que de imediato tentaram dizer que isso paralisava a Câmara Municipal, não, foi precisamente para garantir que a Câmara Municipal não era paralisada. E foi isso que eu disse aos funcionários da Câmara Municipal, que no dia imediatamente a seguir os chamei aqui a este auditório do Ramo Grande para os dizer que é precisamente uma coisa, se os políticos não se entendem, e eu não poderia colocar em causa que alguma votação, algum ato ficasse pendurado e que a Câmara ficasse paralisada, a que foi delegada nos técnicos. Precisamente para garantir que as coisas funcionam. Porque mal seria era o contrário, que era fazer como se nada passasse e continuar com as delegações de competências e aí sim algum ato ou alguma decisão ficar bloqueada. Então lançar suspeita nos outros vereadores a quem retirou as competências. Quando há as questões aqui levantadas pela colega, muito rapidamente. Mas a conclusão de que retiraria acho que é importante. Muito rapidamente aqui há as questões levantadas pela colega Brito. Não, a forma é muito clara também da minha forma pessoal. Eu nunca me furtei, nunca me escondi a qualquer pergunta e a qualquer questão. E, portanto, seja aqui, seja onde for, eu estou disponível para responder a todas as perguntas. Ainda ontem houve a Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal foi convocada pelos partidos de oposição não para abordar a análise da situação política, mas apenas 2 dos meus despachos. Também não compreendi, talvez por falta de engenho de quem convocou a Assembleia Municipal. Era a ordem de trabalhos que entenderam discutir, portanto, se a discussão foi pouca, não foi por minha culpa, foi por quem convocou. Foi o Presidente da Assembleia. Não, quem pede, quem requer é que é outra fruta. Quem requereu e colocou os pontos da ordem de trabalhos a serem discutidos foi os partidos de oposição e, portanto, foi aquilo que foi discutido. E, portanto, da minha parte, estou disponível, numa atitude democrática, a responder a tudo. Uma conclusão para ser tirada aqui, Luísa, não, por só favor. a conclusão à resposta que me deu foi que, então, lança a suspeição sobre os vereadores a quem foram retratadas as competências, porque acha que, por essa confusão e essas tricas que houve, poderiam pôr em causa os interesses da praia e os interesses da Câmara. Logo... Não foi isso que eu disse. Foi. Não, o que eu disse é o funcionamento da Câmara. Os interesses da praia é outra coisa. Creio, e atenção, isso, permita-me, com toda a frontalidade, isso é populismo. Eu acredito sempre que todos, da esquerda à direita, querem o melhor para a praia. Todos nós queremos melhor para a praia. Mas então não foi isso que disse há pouco. Não, outra coisa é paralisar o funcionamento da Câmara. Isso é outra coisa. Mas achei que eles iam paralisar o funcionamento da Câmara? O funcionamento, uma coisa foi, aquilo que disse era, não queriam melhor para a praia, que iam parar a praia. Não, isso é outra coisa. Uma coisa é o funcionamento da Câmara, os atos administrativos que a Câmara toma. As decisões, as licenças, o funcionamento. E a melhor forma de o fazer, de forma automática, é deliberar no corpo técnico, que funciona na perfeição. Porquê? Porque deixou de haver qualquer interferência política nessas decisões. E, portanto, tanto é que hoje, e aqui estamos, e ainda hoje, ontem tivemos a Assembleia Municipal, já passou quase 1 mês e pouco desde esse ato da retirada das competências, e o que é certo, do ponto de vista administrativo e de funcionamento da Câmara Municipal, não temos qualquer queixa formalizado nos serviços da Câmara Municipal do funcionamento efetivo da Câmara Municipal no seu dia-a-dia. Aquilo que funcionava bem continua a funcionar bem e aquilo que era o seu funcionamento... Eu desejo muita sorte ao Tibério e cá esperamos pelas lutas intensas no Partido Socialista, porque proliferam as ideias de várias pessoas e o Partido Socialista sempre conviveu bem com opiniões contrárias, seja de forma mais interna, seja de forma mais externa, se bem que de facto acho que aquilo que é interno deve ser discutido de forma interna, aquilo que é da esfera política ou pública deve ser dito de forma pública. Portanto, o que eu não concordo é a imposição de uma doutrina dominante sem o respeito de um princípio básico, que é o do contraditório. Eu acho que sempre que há mais do que uma parte envolvida, não basta ouvir uma versão, tem de se ouvir as duas. Ponto. É isto que eu quero dizer em relação àquilo que foi muito bem. António Bulcão. A minha participação. Só para mesmo terminar, Tibério, a única pergunta que o Luís acabou por fazer foi se realmente o Tibério iria, dando um novo rumo à sua vida,
enfim, abraçar a sua carreira como advogado. Se assim for, desejo-lhe toda a sorte do mundo. Não é fácil, é uma tarefa espinhosa. Implica a conclusão de um estágio, a abertura de um escritório, a angariação de clientes e é moroso, é difícil, é espinhoso, mas desejo-lhe toda a sorte do mundo. Mas eu não posso deixar de lhe fazer uma última pergunta. E mais uma vez correspondendo à curiosidade geral. Sabemos que o Partido Socialista raramente deixa ficar mal os seus. E constou por aí que o Tibério seria convidado para adjunto do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. É verdade ou não? Bom, de forma muito clara, muito objetiva e com toda a frontalidade consigo, com todos os praenses, é uma questão que é de princípio, mas mesmo de princípio. Jamais, depois daquilo que se passou, jamais depois do período que eu tive na Câmara Municipal, jamais, para já, aceitarei esse tipo de boatos e sei que eles circulam. Circula muita coisa e é natural que circule. Como a Brites dizia há pouco, isso é normal de quem está na vida pública, é assim que aconteça. Mas não. Mas não é um mau boato, convenhamos. Não aceitarei de forma alguma qualquer cargo, qualquer função política, seja pelo Partido Socialista, seja por qualquer outro partido ou qualquer força outra política. Isso fora de hipótese. Segunda questão também muito clara, que também sei que surgem os boatos e que eles também circulam. Também não irei para qualquer empresa ou entidade privada que tenha contratos com a Câmara Municipal. Mal seria eu, e não gosto disso, não aprecio isso na política, mal seria eu, Presidente de Câmara, fazer contratos com certas entidades e com certas empresas e deixar de ser Presidente de Câmara e ir trabalhar para essas mesmas empresas. Portanto, de forma muito clara, e permita-me olhar diretamente para a Câmara, olhos nos olhos de todos os paraenses, não irei para qualquer função política e partidária, não só do Partido Socialista nem de qualquer outro partido, e também não irei para qualquer empresa ligada ou com contratos com o Grupo Municipal, não só com a Câmara Municipal, mas com qualquer empresa municipal. Aquilo que procurarei para o meu futuro e aquilo que procurarei criar. Procurarei criar uma nova vida, com grande enfoque na família, porque preciso também dar tempo a isso. Quem tem perdido tempo é a minha família, tem perdido tempo com eles, e neste momento sim, há um conjunto de oportunidades, há um conjunto de hipóteses que tenho sobre a mesa, algumas delas académicas, algumas delas na terceira, outras delas também fora da terceira, outras de índole empresarial, outras na advocacia. Neste momento, o que lhe posso garantir é, continuo, e garanto a todos os paraenses, continuo focado na Praia da Vitória até o último dia. Na Praia da Vitória e nos paraenses até o último dia. Naturalmente, porque tenho filhos, tenho também a pensar no futuro. Não é prioridade, mas também o penso. Vou fazê-lo, vou com toda a seriedade e com calma, e depois hei de construir esse futuro com essas duas balizas. Partidos e política e nomeações políticas, nem pensar nunca. Quanto Nunca também no a imediato, empresas... não está em contraciclo com o que disse no princípio. Não, nunca, o que eu disse há pouco, do curto e médio prazo. Sim. Portanto, para já, nem pensar nisso, não. Também nunca sairei para qualquer empresa ou entidade privada que tenha contratos com a Câmara Municipal. Mal seria deixar de ser Presidente de Câmara e depois, no dia a seguir, ir trabalhar para uma empresa ou para um gabinete de advogados, como circula para aí, que tem contratos com a Câmara Municipal. Nem então, pensar nesse assunto. Muito bem, Tibério, então, com toda a amizade, porque foi isso que sempre lhe desejei. Bem-vindo ao mundo do trabalho. Calma, mas isso também vou-lhe dizer. Bem-vindo ao mundo do trabalho, responde-lhe essa provocação. Não é nenhuma provocação. É uma provocação. É uma saudação. É uma provocação. Porque trabalho sempre o fiz. Claro. E trabalho sempre o fiz em prol da Praia de Vitória e dos praenses. E se dizer que não, quem está na política não trabalha, não é correto. Trabalha-se muito. E creio que o António, quando entra na Secretaria Regional de Educação como chefe de gabinete da senhora secretária, não vai para lá passear e fazer turismo. Vai trabalhar. E trabalha muito. E quer acreditar que trabalha muito em prol dos açorianos e dos... Sem dúvida nenhuma. Mas acredito também acredito, Tibério, que entrei para lá por causa de 34 anos de advocacia e 34 anos como professor em várias escolas do ensino secundário. Correto. Sem essa experiência anterior, duvido que tivesse sido escolhido.
correto. Muito bem. Mas é Muito importante obrigado. também dizê-lo, só para terminar, Muito que é preciso obrigado. valorizar o E ainda posso trabalho desejar felicidades, cívico então. nessa matéria. A expressão Pode não ser, era Pois, se for muito pois. rápido, ainda pode desejar as felicidades Não, eu vou todas. desejar não as tenho melhores mais tempo. felicidades. E não O posso desejar realizador mais vai nada, que disputar senão o o quiz. seu moderador ainda acha que me Rápido, estou a rápido. meter com o programa. Rápido. As maiores felicidades de coração mesmo. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, obrigado pela disponibilidade. Britos Baldaia, Luís Leal, Luísa Barcelos, obrigado. António Bulcão também pela simpatia de ter perdido estas quase 2 horas hoje aqui com Eu a nunca nossa perco companhia. horas, eu emprego horas. Muito bem, ainda bem. A você em casa, que hoje bateu todos os recordes da audiência deste programa, desde que ele começou em janeiro deste ano, também um agradecimento especial, inclusive àqueles que comentaram esta transmissão em direto no Facebook e nas plataformas onde ela está a ser transmitida. comentar. Resta-me terminar dizendo que, como se pode Nem ver, a política já não é só teatro, Isto é disparou. cada vez mais espetáculo. Bom fim de semana.